Minha esposa me expulsou de casa para colocar o amante dela no meu lugar. Ela não sabia que a mansão, a empresa e tudo o mais eram meus. Veja como a deixei na rua em 48 horas. No silêncio pesado da imensa sala de jantar, o barulho de algo sendo atirado ecoou como um disparo de revólver. Um grande envelope amarelado aterrissou com violência sobre a mesa de mármore Carrara. Ele deslizou alguns centímetros, batendo contra o vaso de porcelana chinesa que continha as rosas vermelhas que eu havia arrumado naquela mesma manhã. Assina isso agora mesmo. Patrícia Mendes estava parada ali na minha frente. Sua respiração estava irregular e ofegante. O rosto avermelhado, não de vergonha ou constrangimento, mas da raiva que ela acreditava ter todo o direito de descarregar sobre mim. As mangas do blazer Dior que comprei para ela no último aniversário dela, apenas 5 semanas atrás, estavam visivelmente amarrotadas, um sinal inequívoco de que ela já tinha descontado toda essa fúria em algum outro lugar antes de chegar aqui em casa. Lentamente, afastei minha xícara de chá verde japonês. O som delicado da porcelana tocando o pires contrastava brutalmente com a agressividade que ela irradiava. Olhei para ela primeiro, depois para o envelope jogado sobre a mesa. Meu coração começou a acelerar, mas mantive o rosto completamente neutro. Inexpressivo. São os documentos do divórcio. Minha voz saiu plana, quase robótica. Eu já imaginava o que estava acontecendo, mas ouvir as palavras em voz alta tornava tudo mais concreto, mais real, mais definitivo. Não são só os documentos do divórcio, Felipe. São o seu bilhete de saída definitiva deste casamento infernal que virou minha vida. Patrícia cuspiu as palavras como se fossem puro veneno destilado. Ela afrouxou o lenço de seda no pescoço com um movimento abrupto e raivoso, deixando claro que cada fibra do seu corpo estava saturada de ódio por mim. Estou cansada, exausta mesmo, da sua frieza emocional, desse jeito que você mantém esta casa como se fosse uma galeria de arte intocável, e principalmente eu encontrei alguém que realmente me valoriza como a mulher que sou. Não me surpreendi nem um pouco. É claro que havia outro homem envolvido nisso tudo. O perfume barato de almíscar que grudava nas roupas dela quando chegava em casa durante as últimas 10 semanas já me havia dado todas as pistas necessárias. Os sinais estavam espalhados por toda parte, como pegadas na areia de uma praia deserta. Ele se chama Leonardo. Patrícia continuou, como se pudesse ler meus pensamentos ou simplesmente quisesse torcer ainda mais a faca que estava enfiada nas minhas costas. E ele precisa de um lugar adequado para viver. Então esta é a solução que encontrei. Quero que você saia imediatamente desta casa. Você tem exatamente 48 horas para fazer isso. Ela se inclinou para frente, apoiando ambas as mãos espalmadas sobre a superfície lisa do mármore, me encarando com um olhar ameaçador que parecia ter saído diretamente de um filme noir dos anos 40. 48 horas, Felipe. 48 horas para você juntar suas coisas pessoais, suas roupas, seus sapatos, seus livros, o que você quiser, mas os móveis de design, os quadros originais, esta mansão inteira, tudo isso pertence a mim. Meu novo namorado, o Leonardo, merece morar aqui. Ele já quer começar a redecorar tudo na semana que vem. Olhei vagarosamente ao redor da sala de jantar. Os tetos enormes de 8 metros de altura, o lustre monumental de cristal tcheco importado, o piso de mármore travertino que foi especialmente escolhido durante uma viagem de negócios à Toscana anos atrás. Patrícia genuinamente acreditava que esta propriedade toda era dela, porque durante os últimos 7 anos do nosso casamento, eu havia conscientemente permitido que ela acreditasse ser a rainha absoluta deste reino. Deixei que o ego dela crescesse descontroladamente, regando-o generosamente com elogios vazios e mentiras convenientes sobre como o salário dela como diretora de marketing era suficiente para manter nosso padrão de vida luxuoso. A verdade nua e crua, entretanto, era radicalmente diferente. O salário de Patrícia mal conseguia pagar o condomínio mensal desta propriedade. Patrícia, minha voz saiu suave, mas gelada como gelo polar. Você realmente quer fazer as coisas desta maneira? Me expulsar em 48 horas como se eu fosse um inquilino inadimplente? É claro que sim. Ela respondeu com uma arrogância absoluta e desconcertante. E nem pense em falar sobre divisão de bens comigo. A agência de marketing está prosperando graças ao meu esforço pessoal e minha dedicação. E esta casa aqui, eu paguei religiosamente cada mensalidade da nossa conta bancária conjunta. Você não passa de um designer gráfico freelancer que teve muita sorte de se casar com uma mulher ambiciosa e bem-sucedida. Então assina esses papéis, arruma suas malas e desaparece da minha vista. Se não fizer isso voluntariamente, vou ligar para a segurança do condomínio e fazer com que te removam à força daqui em 2 dias. Olhei diretamente nos olhos dela sem piscar. Havia uma satisfação cruel e perversa dançando
pulsando naquelas íris castanhas. Ela estava claramente saboreando cada segundo daquele momento de poder. Ela sentia que tinha o controle absoluto da situação, que finalmente havia vencido algum jogo imaginário. Lentamente, os cantos dos meus lábios se curvaram para cima, formando um sorriso discreto. Não era um sorriso de medo nem de tristeza profunda. Era o sorriso calculado de um jogador de xadrez experiente que vê seu oponente movendo a torre para exatamente o quadrado errado, abrindo o caminho direto e inevitável para o cheque-mate final. Está bem, respondi com uma calma que deve ter soado perturbadora. Aceito suas condições. 48 horas. É tempo mais do que suficiente para mim. Patrícia bufou alto, claramente pensando que eu havia me rendido completamente, que tinha desistido sem apresentar qualquer resistência. Ela não fazia a menor ideia de que nas próximas 48 horas eu não apenas sairia desta casa como planejado, eu me certificaria pessoalmente de que no momento em que eu cruzasse aquela porta pela última vez, não restaria absolutamente nenhum teto sobre a cabeça de Patrícia em toda a cidade de São Paulo. Perfeito. Vou dormir no quarto de hóspedes hoje à noite. O Leonardo vai aparecer em breve para conhecer a casa nova dele. Patrícia se virou dramaticamente e saiu andando, me deixando completamente sozinho com os papéis do divórcio espalhados sobre a mesa de mármore. Dei uma olhada rápida no antigo relógio de parede francês no canto da sala. Restavam exatamente 47 horas e 53 minutos. O jogo mortal havia oficialmente começado. Aproximadamente 1h30 depois, a campainha eletrônica tocou. Patrícia estava tomando um longo banho no andar superior. Eu conseguia ouvir perfeitamente o barulho da água correndo através dos canos de cobre da casa. Com passos tranquilos e medidos, abri a pesada porta de madeira de lei maciça. No batente da entrada estava um homem relativamente jovem, provavelmente com 23 ou 24 anos de idade no máximo. Era razoavelmente bonito, admito honestamente. Cabelo escuro volumoso, perfeitamente estilizado com gel, uma camisa polo branca ajustada marcando o corpo, calça de sarja bege. Ele me olhou de cima a baixo com desdém visível, analisando minha aparência casual, vestido apenas com uma camiseta de algodão cinza e calças jeans desbotadas, sem nenhuma joia ou acessório chamativo. Você é o empregado da casa? Ah, não, espera aí. Você deve ser o Felipe mesmo. A voz dele era levemente debochada e cheia de um desprezo mal disfarçado e completamente desrespeitoso. E você deve ser o Leonardo, respondi calmamente, abrindo a porta alguns centímetros a mais. Entre, por favor, fique à vontade. Leonardo entrou sem pedir licença ou demonstrar qualquer educação básica. Seus tênis caros fazendo barulho contra o piso de mármore polido. Imediatamente ele começou a olhar ao redor com curiosidade, seus olhos brilhando intensamente de cobiça ao absorver toda a opulência ostensiva do hall de entrada principal. Caramba! Ele murmurou baixinho, mas logo em seguida soltou um resmungo crítico, meio antiquado demais para o meu gosto pessoal. Muito bege, claro e dourado, velho. Parece coisa de revista de decoração dos anos 80, meio cafona até. Quando eu me mudar de vez para cá, vou reformar absolutamente tudo para um estilo escandinavo minimalista bem mais moderno e contemporâneo. Ele apontou com desdém para uma grande tela abstrata na parede lateral. Era um original autêntico de Tomi Otaki, que valia facilmente tanto quanto 4 dos carros importados que Patrícia possuía na garagem. Essa coisa aí é realmente feia demais. Primeira coisa que vai ter que sumir daqui. Fechei a porta principal suavemente atrás dele, reprimindo com enorme esforço todas as emoções violentas que borbulhavam perigosamente dentro do meu peito. Gostaria de beber alguma coisa, Sr. Leonardo? Talvez um suco natural de laranja gelado, sem açúcar? Quero um café expresso bem forte, sem açúcar também. Ele ordenou secamente sem sequer olhar na minha direção, como se eu fosse apenas um garçom invisível trabalhando em uma cafeteria de beira de estrada. Ele caminhou diretamente em direção à sala de estar ampla, tocando nosso sofá de couro italiano legítimo com suas mãos cheias de anéis baratos de bijuteria prateada. Fui até a cozinha espaçosa. Lá encontrei a senhora Marisa, nossa governanta extremamente leal, que havia trabalhado dedicadamente para minha família desde que eu era apenas um menino pequeno de 6 anos, me olhando com os olhos visivelmente marejados de lágrimas contidas. Ela certamente havia escutado toda a discussão violenta que aconteceu anteriormente. Senhor Felipe, ela sussurrou com a voz embargada de emoção. A senhora Patrícia está passando de todos os limites aceitáveis. Shh, calma. Coloquei suavemente um dedo sobre meus lábios, pedindo silêncio absoluto. Não chore agora, senhora Marisa. Prepare um café expresso
expresso bem forte para nosso visitante indesejado e ative imediatamente todas as câmeras de segurança ocultas da casa no modo de gravação de áudio e vídeo em altíssima definição. Faça isso agora mesmo, por favor. Os olhos da senhora Marisa se arregalaram momentaneamente de surpresa. Depois, secando rapidamente as lágrimas com o avental limpo, ela assentiu com determinação renovada e absoluta. Ela sabia perfeitamente bem que quando eu dava instruções tão específicas e diretas assim, estava definitivamente planejando alguma coisa importante. Voltei para a sala de estar carregando cuidadosamente uma bandeja de prata com o café expresso fumegante e alguns biscoitos artesanais. Exatamente naquele momento, Patrícia descia elegantemente as escadas de mármore. Seu cabelo ainda estava levemente úmido do banho recente e ela vestia um roupão de seda tailandesa extremamente caro. Seu rosto literalmente se iluminou completamente ao avistar Leonardo sentado confortavelmente no sofá. "Amor da minha vida!" ela exclamou dramaticamente, abrindo os braços de forma teatral. Leonardo se levantou rapidamente e correu em direção a ela, jogando-se literalmente em seus braços abertos, bem ali na minha frente, sem qualquer pudor, vergonha ou consideração mínima pela minha presença. "Patty, querida, esta casa é absolutamente enorme, mas o gosto decorativo é tão ultrapassado e antiquado. Vai ser absolutamente necessário reformar cada cômodo completamente. Tudo o que você quiser, meu amor", Patrícia disse carinhosamente, beijando a testa dele com ternura exagerada. Ela então me lançou um olhar lateral. Era um olhar completamente gelado, calculado, cheio de crueldade refinada e malícia pura. "Felipe, não fique aí parado como uma estátua de sal. Deixe as bebidas na mesa de centro e suba imediatamente para o seu quarto. Nós precisamos de privacidade total agora." Coloquei a bandeja de prata cuidadosamente sobre a mesa de vidro. Leonardo pegou a xícara pequena de café, tomou um gole rápido e fez uma careta leve de desagrado. "Está um pouco amargo demais, mas tudo bem, serve." Ele se acomodou confortavelmente no colo da minha esposa, em uma poltrona individual de couro, falando com uma voz infantilizada e manhosa que me causava náusea. "Quando exatamente os papéis vão estar todos prontos e assinados? Quero organizar uma festa de inauguração gigantesca muito em breve. Todas as minhas amigas vão literalmente morrer de inveja quando virem onde estou morando agora. Ele vai embora definitivamente depois de amanhã." Patrícia respondeu com total indiferença, sua mão acariciando possessivamente a cintura magra de Leonardo. 48 horas no máximo. Depois disso, esta mansão inteira oficialmente se torna nosso palácio particular. As escrituras de propriedade ainda não estão formalmente registradas em meu nome, mas isso é apenas uma simples questão burocrática administrativa. Meu advogado pessoal me garantiu que, como esta é a residência onde moramos juntos como casal, eu tenho pleno direito legal sobre ela por lei. Eu estava posicionado perto do arco que levava à biblioteca, meio escondido estrategicamente nas sombras, mas suficientemente perto para ouvir absolutamente cada palavra trocada entre eles. Meu telefone celular no bolso frontal da calça jeans estava gravando silenciosamente tudo desde o início da conversa. "Mas aquele homem ali não vai pedir absolutamente nada na divisão, vai?" Leonardo perguntou com uma preocupação óbvia na voz. "E aquele Audi prata que ele dirige também vai passar automaticamente para o nosso nome, correto? Não se preocupe nem um pouco com isso." Patrícia riu alto com um desprezo evidente e cruel. "O Felipe é completamente ignorante e perdido em assuntos jurídicos complexos e finanças. Ele nunca trabalhou um único dia real e honesto na vida inteira dele. Apenas viveu confortavelmente às minhas custas durante todos esses anos. Não tem dinheiro guardado, nem para contratar um advogado medíocre de segunda categoria. No máximo, ele vai rastejar de volta para a casa dos pais dele em alguma cidadezinha perdida no interior do Paraná." Tive que morder o lábio inferior com força para reprimir uma gargalhada alta e histérica. Meus pais no interior do Paraná. Meu pai era ex-ministro do Supremo Tribunal Federal aposentado e minha mãe uma das maiores acionistas de construtoras do país inteiro. Patrícia nunca os havia conhecido pessoalmente sequer uma única vez. Minha desculpa sempre foi que eles viajavam constantemente pelo exterior, quando na verdade eu estava ocultando cuidadosamente o fato de que eles nunca aprovaram meu casamento precipitado com uma mulher que chamavam educadamente de oportunista calculista. "Que maravilha absoluta!" Leonardo gargalhou alto sem qualquer classe. "Mal posso esperar para me tornar oficialmente o Sr. Mendes da família." Eles se beijaram intensamente com paixão. Era uma cena absolutamente repugnante e nojenta de presenciar, mas extremamente útil para todos os meus propósitos estratégicos. Desliguei discretamente a gravação escondida no meu bolso e me dirigi silenciosamente ao meu escritório particular, secreto,
escondido atrás da estante giratória da biblioteca. Eles realmente pensavam ingenuamente que haviam vencido o jogo. Não faziam a menor ideia de que cada palavra que acabavam de pronunciar era mais um prego sendo brutalmente martelado em seus próprios caixões financeiros. Faltavam exatamente 45 horas e 30 minutos. O relógio digital na parede marcava as primeiras horas silenciosas da madrugada. A mansão inteira estava mergulhada em um silêncio profundo e sepulcral. Patrícia e Leonardo estavam dormindo profundamente em quartos separados. Ironicamente, Leonardo havia insistido arrogantemente em dormir no quarto principal da suíte master, me expulsando implicitamente do meu próprio espaço privado. Patrícia, por algum último resquício microscópico de vergonha social, ou talvez por medo de violar as aparências rápido demais, havia se instalado temporariamente no quarto de hóspedes do segundo andar. Eu estava trancado no meu escritório particular privado, o único cômodo secreto da casa inteira do qual exclusivamente eu possuía a chave mestra. Esta sala específica era perfeitamente isolada acusticamente à prova de som. Acendi uma luminária de mesa Art Deco e abri cuidadosamente um cofre de parede oculto escondido atrás de uma fileira de enciclopédias jurídicas antigas empoeiradas. Dentro não havia absolutamente nenhum dinheiro em espécie ou joias, mas sim uma pilha meticulosamente organizada de documentos oficiais carimbados com o logotipo corporativo de uma multinacional chamada Corporação Silva. O sobrenome de solteiro da minha falecida avó materna era Silva, e esse nome empresarial controlava aproximadamente 62% do mercado imobiliário comercial de luxo de toda a cidade de São Paulo. Peguei um telefone satelital especial que eu usava exclusivamente para questões empresariais confidenciais extremamente delicadas. Um aparelho sofisticado que Patrícia jamais soube que existia. Disquei o número 1 gravado na discagem rápida automática. Sim, diretor executivo principal. A voz masculina do outro lado da linha era perfeitamente clara e alerta, apesar de ser 00:40 da madrugada. Era o Dr. Rodrigues, chefe absoluto do Departamento Jurídico Internacional da Corporação Silva, e meu advogado pessoal de total confiança há décadas. Dr. Rodrigues, peço desculpas por incomodá-lo neste horário inconveniente da madrugada. Minha voz havia se transformado completamente e radicalmente, tornando-se cortante, dura e autoritária. Totalmente diferente da voz submissa e passiva de marido a que Patrícia estava completamente acostumada durante todos esses anos. Não é incômodo nenhum, diretor. Trata-se de uma emergência urgente? Ative imediatamente, sem qualquer demora, o protocolo operacional Cisne Negro sobre absolutamente todos os ativos financeiros e empresariais de Patrícia Mendes. Ordenei sem demonstrar qualquer hesitação ou dúvida. Houve um breve silêncio pesado do outro lado da linha telefônica, seguido por um suspiro profundo de compreensão total. Tem certeza absoluta e inquestionável disso, diretor? Esse protocolo específico vai privá-la literalmente de absolutamente tudo, incluindo permanentemente a posição executiva dela como diretora de marketing na agência Prime Comunicações. Tenho certeza total e inabalável, respondi com uma frieza glacial na voz. Ela violou flagrantemente e sem qualquer remorso as cláusulas 16 e 17 do nosso acordo matrimonial pré-nupcial blindado, adultério comprovado documentalmente e tentativa criminosa de apropriação forçada unilateral de patrimônio. Tenho evidências irrefutáveis em vídeo de alta resolução e áudio cristalino das câmeras de segurança ocultas coletadas durante todo o dia de hoje. Ouvi claramente o som rápido e eficiente de digitação intensa no teclado mecânico do outro lado da linha. Acessando os arquivos confidenciais agora mesmo. Confirmado. De acordo com o contrato de investimento sigiloso que a senhora Mendes assinou há exatos 7 anos, acreditando ingenuamente ser apenas uma simples formalidade administrativa inócua com um investidor anjo anônimo internacional, a propriedade integral das ações preferenciais dela na agência Prime estava juridicamente sujeita a rígidas condições de consolidação vinculadas direta e indissoluvelmente ao desempenho profissional exemplar e à integridade moral irrepreensível dela. Com as provas documentais irrefutáveis que o senhor possui agora, podemos ativar legalmente e de forma completamente irreversível a cláusula de recompra unilateral compulsória de ações ao valor nominal simbólico de R$0 por flagrante violação grave de múltiplas cláusulas contratuais fundamentais. Faça isso sem qualquer demora ou hesitação. Instruí com firmeza inabalável.
Bloqueie completamente e de forma irreversível o acesso dela a absolutamente todas as contas corporativas amanhã pela manhã, assim que o mercado financeiro abrir para operações às 9 horas. E Dr. Rodrigues, uma última coisa importante. Sim, diretor executivo, verifique imediatamente e com extrema atenção o status legal atual das escrituras registradas desta residência. Certifique-se de que já está devidamente ativada a restrição judicial que impede categoricamente qualquer cartório ou tabelionato de proceder com uma mudança de titularidade sem minha assinatura biométrica digital autenticada e meu reconhecimento de firma presencial. Isso foi processado automaticamente pelo sistema ontem à noite, às 23 horas e 15 minutos, diretor. A escritura definitiva da mansão no Jardim Europa está registrada exclusivamente em nome de Felipe Santos Silva. É um bem herdado separadamente por legado testamentário, protegido constitucionalmente por cláusula pétrea imodificável. Sua esposa não tem absolutamente nenhum direito legal válido a um único centavo sequer, mesmo que ela tenha eventualmente pago por reformas ou melhorias cosméticas na propriedade ao longo dos anos. Juridicamente são automaticamente consideradas doações voluntárias irrevogáveis e irretratáveis. Sorri com uma satisfação genuína e profunda, perfeito e impecável. Mais uma coisa crucial. Entre em contato urgente com o gerente principal do nosso banco privado internacional e congele imediatamente de forma irreversível nossa conta bancária conjunta. Os fundos substanciais transferidos originalmente da minha conta pessoal protegida devem ser integralmente revertidos e estornados para minha conta fiduciária offshore blindada. Deixe naquela conta conjunta apenas o salário líquido deste mês atual da senhora Mendes e absolutamente nada mais. Entendido perfeitamente, diretor. Será executado precisamente às 8 horas da manhã, quando as instituições bancárias abrirem formalmente para operações comerciais. Precisa de alguma outra coisa adicional? Prepare uma equipe jurídica completa de despejo judicial para daqui a exatamente 40 horas precisas. Quero expressamente que a Polícia Militar do Estado e um oficial de justiça devidamente credenciado os acompanhem obrigatoriamente. Não quero absolutamente nenhum tipo de drama físico ou confronto violento que possa eventualmente representar qualquer tipo de risco para minha integridade física ou segurança pessoal. Compreendido perfeitamente, diretor executivo. Que o senhor descanse tranquilamente esta noite. Desliguei o telefone satelital e me recostei confortavelmente na minha cadeira executiva de couro legítimo, contemplando pensativamente uma fotografia emoldurada em prata do nosso casamento que ainda estava posicionada sobre a escrivaninha de mogno. Uma vez, há muitos anos atrás, escondi deliberada e conscientemente minha verdadeira identidade e origem porque queria genuinamente ser amado pelo que eu realmente era como pessoa, não exclusivamente pelo meu sobrenome poderoso ou pela minha fortuna herdada. Queria sinceramente que Patrícia desenvolvesse autoconfiança genuína e legítima, que se sentisse como uma profissional talentosa e bem-sucedida por mérito próprio e esforço pessoal. Injetei discretamente capital substancial na agência de marketing dela através de uma complexa rede de holdings fantasmas offshore registradas em paraísos fiscais. Consegui contratos lucrativos e grandes clientes corporativos para ela através dos contatos estratégicos poderosos do meu tio influente, tudo isso meticulosamente sem que ela jamais soubesse a verdade dos bastidores. Deixei que ela acreditasse piamente ser uma gênia autodidata do marketing digital. Mas o gênio inflado sem humildade inevitavelmente gera um monstro egoísta e destrutivo. E agora esse monstro criado estava tentando literalmente devorar completamente seu criador original. Levantei-me lentamente da cadeira confortável. Tinha uma tarefa adicional crucial a cumprir naquela noite silenciosa. Um inventário meticuloso e completo de todos os ativos valiosos. Faltavam exatamente 40 horas e 15 minutos. A grande mansão luxuosa estava repleta absolutamente de objetos valiosos, espalhados estrategicamente por todos os cômodos elaboradamente decorados. Mas Patrícia era demasiadamente ignorante e superficial para reconhecer honestamente o que realmente possuía valor artístico ou financeiro genuíno. Ela ingenuamente acreditava
que o valor intrínseco de um objeto derivava exclusivamente do tamanho ostensivo do logotipo da grife estampado visivelmente nele. Estava orgulhosa demais do televisor gigantesco de 100 polegadas e do sofá imenso de couro importado, mas era completamente cega ao verdadeiro valor inestimável das obras de arte autênticas. Movi-me silenciosamente como um fantasma pela minha própria residência. Trouxe cuidadosamente uma mala rígida especial de alumínio aeronáutico do subsolo. Meu primeiro alvo estratégico foi a parede principal do corredor central do segundo andar. Ali pendiam elegantemente 3 quadros emoldurados em madeira nobre. Para Patrícia, eram apenas pinturas abstratas estranhas e incompreensíveis que eu havia supostamente comprado em uma galeria obscura no bairro dos Jardins diversos anos atrás. Para um colecionador especializado conhecedor, eram esboços originais preliminares raríssimos de Tomie Otake. Descoloquei-os com extremo cuidado e delicadeza e os substituí estrategicamente por réplicas de altíssima qualidade profissional que eu havia mandado confeccionar antecipadamente em um ateliê secreto meses atrás, quando comecei inicialmente a suspeitar da infidelidade de Patrícia. A diferença visual entre o original autêntico e a falsificação espertamente executada era absolutamente imperceptível para um olho completamente inexperiente e destreinado. Patrícia jamais notaria a diferença sutil. Em seguida, as joias valiosas. Entrei silenciosamente no closet luxuoso adjacente ao quarto principal da suíte. A porta pesada estava ligeiramente entreaberta. Conseguia ouvir perfeitamente os roncos pesados e ritmados de Leonardo ecoando do quarto. Com passos extremamente silenciosos e calculados, abri o cofre eletrônico embutido discretamente na parede revestida atrás do espelho vertical de corpo inteiro. Patrícia conhecia perfeitamente a combinação numérica de 6 dígitos deste cofre específico. Dentro, havia cuidadosamente guardado um conjunto completo de diamantes certificados, um relógio Rolex feminino de ouro maciço e algumas barras compactas de ouro puro. Mas o que Patrícia absolutamente não sabia é que este cofre especificamente possuía um compartimento secreto com fundo falso engenhosamente oculto. Levantei delicadamente o forro aveludado de veludo vermelho do fundo aparente da caixa de segurança. Embaixo estavam meticulosamente organizados os documentos realmente importantes e valiosos. As escrituras originais autenticadas da mansão, a documentação completa do carro esportivo importado de Patrícia, que na verdade estava legalmente registrado em nome da minha empresa holding principal, passaportes diplomáticos válidos e títulos do Tesouro Nacional. Removi absolutamente tudo com extremo cuidado e então cometi uma pequena travessura calculada e vingativa. Peguei o relógio Patek Philippe de pulso de Patrícia, um presente meu carinhoso de aniversário no ano passado, que custou exatos R$135 mil. Guardei-o cuidadosamente na minha mala de alumínio e o substituí por uma réplica de altíssima qualidade que havia comprado estrategicamente online por puro capricho preventivo meses atrás. A aparência externa era absolutamente idêntica ao original autêntico. O peso também era convincentemente similar, mas o mecanismo interno barato mal duraria uma semana completa, antes de quebrar irreversivelmente. Finalmente, dirigi-me até a garagem ampla. Os automóveis estavam ordenadamente estacionados em fila, o Porsche amarelo conversível de Patrícia e meu discreto Audi cinza. Abri cuidadosamente o capô do Porsche e, usando uma técnica especializada que meu pai me havia pacientemente ensinado quando eu era adolescente e ele era um entusiasta apaixonado por automóveis clássicos, removi discretamente um pequeno fusível crítico do sistema elétrico, o fusível da bomba eletrônica de combustível. Amanhã pela manhã, aquele carro simplesmente não ligaria de jeito nenhum. Eu queria genuinamente ver a expressão de pânico no rosto dela quando seu símbolo máximo de orgulho e status se recusasse teimosamente a cooperar. Depois de guardar meticulosamente todos os objetos genuinamente valiosos, com segurança absoluta dentro da mala rígida trancada de alumínio, carreguei-a pesadamente até a porta lateral dos fundos da propriedade. Ali, meu chofer pessoal de extrema confiança há décadas, o Sr. Paulo, estava esperando pacientemente com uma van preta opaca, sem qualquer logotipo ou identificação visível. Leve isso imediatamente para o apartamento reservado na Avenida Paulista, Sr. Paulo. A chave está guardada no cofre como sempre combinamos.
Sussurrei baixinho para não sermos ouvidos. Entendido perfeitamente, Sr. Felipe. O senhor ficará bem aqui sozinho nesta situação? Perguntou o Sr. Paulo, genuinamente preocupado com minha segurança e bem-estar. Ficarei perfeitamente bem, Sr. Paulo. Confie em mim. Amanhã começa o verdadeiro espetáculo final. A van silenciosa se afastou discretamente na escuridão absoluta da noite. Voltei a entrar silenciosamente em uma casa que agora parecia sutilmente mais vazia aos meus olhos treinados e observadores, mas que para Patrícia e Leonardo continuaria parecendo exatamente igual, luxuosa e opulenta como sempre. Toda a verdadeira riqueza líquida desta casa, seus ativos financeiros líquidos e sua arte genuinamente valiosa e inestimável, já haviam desaparecido completamente sem deixar rastros. O que restava visível agora era apenas uma casca vazia e oca que em breve desmoronaria violentamente e esmagaria Patrícia sob seu peso devastador. Voltei silenciosamente ao meu escritório secreto trancado e me deitei confortavelmente no sofá reclinável de couro. Precisava dormir algumas horas para recuperar energias. Amanhã teria que voltar a atuar convincentemente meu papel de marido derrotado e submisso. Faltavam exatamente 36 horas e 42 minutos. A luz suave e dourada da manhã paulistana se filtrava delicadamente através das cortinas blackout grossas do escritório. Acordei me sentindo revigorado, descansado e estranhamente em paz interior. Não havia absolutamente nenhuma lágrima nem confusão mental paralisante, apenas uma concentração afiada e cristalina como gelo. Tomei um banho demorado e relaxante e me vesti com extremo cuidado. Coloquei uma camisa polo azul marinho elegante, mas discreta. Desci calmamente até a sala de jantar espaçosa, onde a senhora Marisa já havia cuidadosamente preparado o café da manhã completo sobre a mesa. Pão de queijo quentinho, recém-saído do forno. O prato favorito absoluto de Patrícia desde sempre. Patrícia e Leonardo desceram lentamente as escadas aproximadamente 15 minutos depois. Pareciam visualmente um casal que acabava de ganhar o prêmio principal na Loteria Federal. Patrícia usava um kimono de seda tailandesa bordado à mão. Devia tê-lo pegado sem cerimônia do armário luxuoso do quarto principal. Que audácia impressionante e descaramento total, mas conscientemente deixei passar sem comentar. Quanto mais alto voarem agora, mais dolorosa e brutal será a queda inevitável. Bom dia, ex-marido inútil. Patrícia me cumprimentou com um tom zombeteiro, cruel e desdenhoso. Sentou-se propositalmente na cabeceira da mesa de jantar, assumindo simbolicamente minha posição tradicional de chefe da família. Já assinou todos os documentos legais do divórcio? Coloquei um prato fumegante cheio de pães de queijo quentinhos na frente dela. Estão todos na mesa lateral da sala de estar, devidamente assinados e datados como você pediu. Patrícia imediatamente esqueceu completamente o café da manhã. Arrastou Leonardo apressadamente até a sala de estar ampla. Eu o segui tranquilamente, mantendo uma distância segura e estratégica. Patrícia agarrou o envelope pardo grande, arrancou violentamente os papéis de dentro dele e passou diretamente para a última página oficial. Seus olhos se arregalaram visivelmente ao ver minha assinatura nitidamente estampada sobre a linha pontilhada indicada para o cônjuge. Finalmente consegui! Ela exclamou vitoriosa, levantando o documento no ar como se fosse um troféu de campeonato. Olha aqui, amor. Ele se rendeu completamente. Esta mansão inteira agora é oficialmente nossa propriedade. Leonardo gritou de pura alegria exagerada e abraçou Patrícia com força excessiva. Ah, Felipe, você realmente é patético. Adeus para sempre, perdedor fracassado. Leonardo me olhou fixamente. Uma expressão de triunfo arrogante adornava completamente seu rosto jovem e presunçoso. Muito bem, Felipe. Patrícia me olhou com condescendência nojenta. Você finalmente conhece seu lugar inferior na hierarquia. Como você cooperou docilmente, serei até generosa. Pode usar um caminhão pequeno de mudanças amanhã para transportar suas coisas pessoais, mas lembre-se claramente, nenhum único eletrodoméstico ou móvel de design. Esses são meus ativos legítimos. Agradeço sua generosidade inesperada, Patrícia. Respondi com um sarcasmo seco e cortante. Vou começar a fazer minhas malas ainda hoje mesmo. Ah, e mais uma coisa importante. Patrícia disse apontando autoritariamente para Leonardo. O Leonardo quer usar seu closet particular agora imediatamente. Então desocupe completamente seu armário pessoal em 1 hora no máximo. Ele precisa de espaço adequado para organizar suas roupas de grife. Claro,
Sem problema nenhum, respondi mecanicamente. Sintam-se completamente em casa, afinal é exatamente isso que é agora. Patrícia, com a moral elevada às alturas, voltou triunfante para a sala de jantar para devorar vorazmente seu café da manhã. Leonardo subiu correndo as escadas animadamente, empolgado com a ideia de conquistar seu novo território de luxo. Eu fiquei em silêncio absoluto na sala de estar, contemplando a parte de trás da cabeça de Patrícia. Ela não havia lido a letra miúda, não havia lido o parágrafo 3º da página 5 sobre a divisão legal de bens matrimoniais. Também não percebeu que embaixo da minha assinatura havia datado o documento estrategicamente com o dia anterior, junto às iniciais discretas do meu representante legal, o que tecnicamente o invalidava completamente se ela tentasse usá-lo para me expulsar antes de uma sentença judicial definitiva oficial. Mas o mais importante de tudo é que ela não sabia que minha assinatura naqueles papéis era o gatilho detonador. No exato momento em que assinei os documentos e os devolvi, o Dr. Rodrigues receberia automaticamente uma notificação eletrônica codificada. Acabava de enviar discretamente uma mensagem de texto criptografada pelo celular. Assinatura concluída e confirmada. Era o sinal codificado para iniciar imediatamente a fase 2 do plano, o congelamento financeiro total e irreversível. Observei Patrícia devorar avidamente os pães de queijo quentinhos. Aproveite bem sua última refeição como mulher rica e poderosa, Patrícia. Esta tarde você não terá dinheiro suficiente nem para comprar uma simples garrafa de água mineral. Me dirigi calmamente às escadas para recolher a pouca roupa pessoal que realmente tinha. Mentalmente iniciei uma contagem regressiva precisa. Em algumas poucas horas, Patrícia iria até a agência de marketing e seria então que seu mundo inteiro real desmoronaria catastroficamente sobre sua cabeça. Faltavam exatamente 34 horas e 28 minutos para o prazo final. E agora, antes de continuar, quero fazer um convite especial para você que está acompanhando esta história intensa até aqui. Se você está se perguntando como essa reviravolta toda vai terminar e quer acompanhar mais histórias reais como esta, se inscreva no canal agora mesmo. Mas não quero apenas que você se inscreva passivamente. Quero saber, você já passou por alguma situação onde alguém subestimou completamente você, achando que tinha todo o controle, mas a verdade era completamente diferente? Deixe sua história nos comentários. Vou ler cada uma delas e quem sabe sua experiência não aparece em um próximo vídeo. Vamos construir juntos uma comunidade onde ninguém precisa se sentir pequeno diante da arrogância alheia. Após deixar Leonardo em um shopping center luxuoso, ela havia inventado a desculpa de que queria se distrair olhando vitrines caras. Embora talvez já começasse secretamente a duvidar dele, Patrícia dirigiu determinadamente em direção aos escritórios corporativos da agência Prime Comunicações na Avenida Faria Lima. Precisava desesperadamente de respostas urgentes. Por que absolutamente todos os seus cartões de crédito haviam sido recusados constrangedoramente? Por que o banco não respondia a nenhuma das suas ligações insistentes? Sua mente era um caos completo. Concluiu precipitadamente que devia ser um erro sistêmico generalizado do sistema bancário nacional ou que algum hacker criminoso havia invadido e atacado suas contas pessoais. Nem por um único momento sequer pensou que eu pudesse ser a causa direta. Aos olhos dela, Felipe era apenas um designer gráfico freelancer tecnofóbico e incompetente. Patrícia estacionou apressadamente em sua vaga reservada de estacionamento, marcada claramente com uma placa metálica gravada Diretora de Marketing Patrícia Mendes. Entrou no saguão imponente do arranha-céu corporativo, com um ar de importância e superioridade, tentando desesperadamente recuperar a dignidade que havia perdido constrangedoramente no restaurante caro. Aproximou-se confiante dos torniquetes eletrônicos de acesso e passou seu cartão de identificação corporativo no leitor. Bip, bip. Luz vermelha piscando. A barreira metálica não girou. Patrícia franziu a testa confusa. Passou o cartão novamente com mais força e insistência. Bip, bip. Luz vermelha novamente. Acesso negado. O que está acontecendo hoje com tudo? Patrícia praguejou alto e irritada. Viu que a fila de funcionários atrás dela estava aumentando rapidamente. Alguns murmuravam baixinho entre si. Senhora Carvalho! Gritou Patrícia para a chefe de segurança corpulenta do saguão. Abra manualmente para mim imediatamente. Acho que meu cartão está com defeito técnico. A mulher robusta, que normalmente se curvava respeitosamente quando Patrícia passava, desta vez permaneceu firmemente em seu posto sem se mover. Aproximou-se,
mas não para abrir a porta. Seu rosto estava completamente inexpressivo e profissional. Lamento informar, senhora diretora. Seu cartão de acesso não está com defeito técnico. Foi desativado administrativamente, disse a senhora Carvalho com firmeza inabalável. Desativado? Eu sou a dona desta agência. Quem se atreve a desativar meu cartão de acesso? Gritou Patrícia descontroladamente. Sua voz ecoou ruidosamente pelo amplo saguão de mármore polido. São ordens diretas e inquestionáveis do Conselho de Administração e do acionista majoritário controlador. Senhora, desde ontem à noite foi oficialmente proibido seu acesso às instalações da empresa. Patrícia riu histericamente, uma risada que soava completamente demente e fora de controle. Acionista majoritário? Eu possuo 25% das ações preferenciais. Esse tal investidor anônimo nunca interferiu em absolutamente nada da gestão operacional. Isso é claramente um golpe de estado corporativo ilegal. Naquele momento exato se abriu o elevador panorâmico. A senhorita Dias, a secretária executiva pessoal de Patrícia durante 4 anos completos, saiu carregando uma caixa de papelão de tamanho médio. A senhorita Dias, que normalmente sorria docemente e a chamava de chefe inspiradora, agora a olhava com olhos estranhamente frios e distantes. Passou pelos torniquetes de acesso e entregou friamente a caixa de papelão diretamente para Patrícia. Seus pertences pessoais, senhora diretora, disse a senhorita Dias com um tom oficial e burocrático. A fotografia de família emoldurada, sua caneca personalizada e o carregador do celular. O laptop corporativo e todos os documentos confidenciais de trabalho foram retidos permanentemente pela equipe de auditoria interna. Senhorita Dias, o que diabos significa tudo isso? Explique-me imediatamente! Patrícia gritou, agarrando-a bruscamente pelo ombro. A senhora Carvalho rapidamente afastou a mão de Patrícia com firmeza. Não toque no pessoal da empresa, senhora Mendes. A senhorita Dias ajustou profissionalmente a jaqueta do terno. Senhora, a Corporação Silva, que possui 80% das ações ordinárias da agência Prime, ativou uma cláusula de emergência empresarial. A senhora foi suspensa temporariamente de seu cargo de diretora de marketing por suspeita grave de desvio de fundos corporativos para benefício pessoal próprio e violação ética gravíssima das políticas internas. Corporação Silva. Patrícia ficou completamente sem palavras, boquiaberta. O nome ressoava familiar em sua memória, o nome de um gigante corporativo do mercado imobiliário. Desde quando eles eram seus investidores? Ela pensava ingenuamente que seu investidor era um pequeno consórcio estrangeiro anônimo. Quem é o presidente executivo desta corporação? Preciso urgentemente falar pessoalmente com ele agora mesmo. O senhor Felipe Santos Silva, respondeu a senhorita Dias calmamente, quase com prazer. Esse nome atingiu Patrícia como um martelo pesado batendo em sua cabeça. Sua boca se abriu chocada, mas nenhum som saiu dela. Felipe, sussurrou incrédula. Meu marido, Felipe, seu ex-marido, senhora Mendes, corrigiu rispidamente a senhorita Dias, segundo os documentos legais que a própria senhora arremessou ontem pela manhã. E para sua informação adicional, o Porsche amarelo que estacionou aqui na frente é um ativo registrado da empresa. O departamento jurídico já chamou um guincho para remoção imediata. Recomendamos enfaticamente que volte para casa de táxi comum. A senhorita Dias se virou elegantemente e voltou a entrar no elevador, deixando Patrícia literalmente como uma estátua de sal, abraçada a uma caixa de papelão com suas quinquilharias pessoais baratas. Os funcionários que antes a adulavam bajuladores, agora passavam rapidamente ao lado dela com a cabeça baixa, ou fingindo olhar concentrados para seus smartphones. Patrícia sentiu-se completamente nua, exposta, humilhada e empequenecida. O sobrenome de solteiro de Felipe era Silva. Como pude ser tão estúpida e não conectar Felipe com a poderosa corporação Silva? Sempre pensou ingenuamente que Felipe era apenas o filho mimado de uma família razoavelmente rica e despreocupada, jamais que ele era o herdeiro direto e controlador do gigante corporativo que secretamente segurava sua coleira financeira. 2 guardas de segurança uniformizados se aproximaram intimidadoramente. Por favor, abandone o saguão imediatamente, senhora, ou seremos forçados a chamar a polícia militar. Cambaleando descontroladamente, Patrícia saiu arrastando os pés. O sol escaldante de São Paulo parecia queimar cruelmente sua pele exposta. Assistiu impotente seu precioso Porsche amarelo sendo brutalmente enganchado a um guincho industrial. Quis gritar desesperadamente, mas não tinha forças nem voz.
Procurou nos bolsos vazios para chamar um táxi por aplicativo, mas lembrou amargamente que não tinha dados móveis ativos e que o cartão de crédito registrado no aplicativo já estaria certamente cancelado. Patrícia, abraçando desconsolada a caixa de papelão com sua própria fotografia sorridente, que agora parecia uma zombaria cruel, parou na beira da Avenida Faria Lima movimentada e levantou a mão tremendo para parar um táxi amarelo convencional. Faltavam exatamente 26 horas e 15 minutos. Enquanto Patrícia lutava desesperadamente para conseguir um táxi no trânsito caótico da hora do rush, Leonardo vivia seu próprio pequeno apocalipse pessoal no estacionamento subterrâneo do shopping Iguatemi. Leonardo se dirigiu com seu andar confiante e elegante em direção à área de estacionamento VIP reservada. Tinha estado apenas olhando vitrines de lojas caríssimas, já que o cartão de crédito com o limite quase esgotado que usou para pagar o almoço caro não permitia comprar absolutamente nada. Estava ansiosamente esperando para entrar no Mercedes Classe I branco pérola, que Patrícia havia emprestado para ele usar há 5 semanas atrás. Era seu símbolo máximo de status social, a prova irrefutável de que havia conquistado um parceiro extremamente rico. Mas quando chegou à vaga número 42 do subsolo, ela estava completamente vazia. Leonardo piscou confuso e desorientado, verificou novamente o número pintado na coluna de concreto. Sim, vaga 42. Onde estava o carro? Me roubaram o carro. Entrou em pânico total. Correu imediatamente desesperado até o posto de segurança do estacionamento subterrâneo. Senhor segurança, meu carro desapareceu completamente. Um Mercedes branco, placa final 325, gritou histérico para o funcionário uniformizado. O funcionário verificou tranquilamente os dados no sistema de computador antigo. Um momento, senhor. Placa final 325. Ah, sim, aqui está o registro. O veículo não foi roubado, senhor. Foi recuperado oficialmente pelo proprietário legal registrado com uma chave reserva há aproximadamente 35 minutos atrás. O quê? O proprietário legal é minha namorada, Patrícia Mendes. Ela não levaria o carro sem me avisar primeiro. Lamento informar, senhor. Segundo os dados oficiais do documento de registro apresentado pela equipe de recuperação profissional, o proprietário legal do veículo é uma subsidiária da Corporação Silva. Trouxeram uma ordem judicial de recuperação de ativo por uso não autorizado por terceiro. Leonardo ficou paralisado em silêncio absoluto. Seu cérebro lento começou a conectar laboriosamente as peças esparsas do quebra-cabeça complicado. Corporação Silva. Havia ouvido Patrícia mencionar esse nome corporativo como um de seus principais clientes importantes. Mas por que razão eles recuperariam o carro pessoal de Patrícia? Leonardo tentou desesperadamente ligar para Patrícia. O número que você discou não está disponível no momento. Tentou novamente insistentemente. O número que você... Ah! Leonardo gritou frustrado, chutando violentamente a parede de concreto. As pessoas começaram a olhá-lo estranhamente. Uma mulher bem vestida gritando descontroladamente no posto de segurança do estacionamento. E como exatamente eu vou para casa agora? Exigiu rispidamente ao segurança como se toda a culpa fosse dele. Há uma praça de táxis no piso térreo do shopping, senhor, respondeu o segurança com paciência profissional. Leonardo saiu furioso com o rosto vermelho de raiva. Imaginou a humilhação absurda de ter que esperar um táxi comum misturado com pessoas normais, enquanto vestia uma camisa polo Ralph Lauren que tinha comprado no mês passado com o cartão de crédito de Patrícia. No táxi, que cheirava fortemente a ambientador artificial de morango, Leonardo finalmente conseguiu falar com Patrícia. Teve que ligar para o número de telefone fixo antigo dela, já que o WhatsApp dela parecia não funcionar adequadamente. Não sabia que Patrícia não tinha dados móveis ativos. Alô, Patrícia, onde diabos você está? Gritou Leonardo assim que a chamada conectou. Não grite comigo! A voz de Patrícia soava exausta, derrotada e irritada. Eu também estou enfrentando problemas sérios. A empresa me demitiu sumariamente. Rebocaram meu carro também. Disseram que pertencia a alguma corporação. A mim também levaram o carro. Disseram que era de uma empresa qualquer ou algo assim. Você disse que aquele Mercedes era seu. É extremamente complicado, Leonardo. Vou te explicar tudo detalhadamente em casa. Venha imediatamente para a mansão agora. Para aquela casa maldita do inferno. Tenho fome, Patrícia. Quero jantar em um restaurante decente. Apenas venha, Leonardo.
Patrícia desligou abruptamente. Leonardo olhou incrédulo para a tela do smartphone. Ela havia desligado na cara dele. A situação estava ficando progressivamente mais surreal e bizarra. Começou a sentir que o barco luxuoso em que navegava confortavelmente estava afundando rapidamente e que ele não possuía colete salva-vidas. Faltavam 22 horas exatas. A mansão exalava um aroma absolutamente delicioso, não de ambientador artificial barato, mas o perfume apetitoso e genuíno de alecrim fresco, alho assado e carne nobre grelhada. Eu estava tranquilamente na cozinha espaçosa, vestindo um avental branco impecável sobre minha roupa casual. A mesa de jantar estava perfeitamente arrumada com todo o capricho. Toalha de linho irlandês, talheres de prata herdados da minha bisavó e velas aromáticas acesas criando uma atmosfera acolhedora. A porta principal se abriu violentamente. Patrícia entrou cambaleando. Sua camisa social de seda estava visivelmente encharcada de suor nas axilas. Seu rosto era um desastre completo, parecendo um papel amassado jogado no lixo. Não carregava sua pasta executiva de couro. Obviamente haviam confiscado apenas aquela ridícula caixa de papelão. Aproximadamente 15 minutos depois, entrou Leonardo. Estava igualmente desarrumado e desalinhado. Seu cabelo, anteriormente perfeitamente penteado, estava agora grudado de suor e umidade paulistana, e sua maquiagem facial estava levemente borrada e escorrida. Encontraram-se no meio da sala de estar, olhando um para o outro com uma mistura perturbadora de exaustão absoluta e confusão mental. Bem-vindos de volta. Cumprimentei-os alegremente do outro cômodo. Minha voz era propositalmente alegre e animada. Chegam justo a tempo. O filé mignon Wellington acabou de sair do forno agora mesmo. Patrícia me olhou com uma expressão absolutamente indescritível no rosto. Havia raiva fervendo, mas também um medo crescente e palpável. Felipe, o que exatamente você fez na agência? Primeiro vamos jantar civilizadamente, Patrícia. Interrompia suavemente, mas com firmeza. Nunca se deve discutir negócios sérios com o estômago completamente vazio, não é mesmo? Era uma das suas próprias regras de etiqueta corporativa. Me sentei propositalmente na cadeira da cabeceira da mesa, no lugar do anfitrião principal. Normalmente Patrícia se sentava ali simbolicamente, mas desta vez ocupei eu estrategicamente. Patrícia não teve outra escolha senão sentar-se à minha direita e Leonardo, hesitante e desconfortável, à minha esquerda. Servia água gelada filtrada em seus copos de cristal. O vinho tinto caro e envelhecido já estava guardado em segurança. Não mereciam mais. Felipe, a voz de Patrícia tremia visivelmente de nervosismo. Ela não tocou sequer na comida cara. Minha secretária executiva disse que você é o dono controlador da agência Prime. Isso é mentira, não é? Você está tentando me assustar psicologicamente para que eu cancele o divórcio? Cortei tranquilamente um pedaço suculento de carne do meu prato. Coma, Leonardo. É carne Wagyu importada do Japão. Talvez seja a última vez que você experimente carne desta qualidade premium. Leonardo me fuzilou com um olhar cheio de ódio, mas seu estômago roncou traindo sua fome. Começou a comer vorazmente, esquecendo completamente seus modos à mesa. Me virei calmamente para Patrícia. Patrícia, de onde você imagina que saiu seu capital inicial de investimento há 7 anos quando você abriu a agência? Da herança dos seus pais, que são agricultores aposentados no interior, ou das suas economias que você sempre gastava comprando sapatos de grife caros? Patrícia permaneceu em silêncio absoluto. Seu rosto empalideceu visivelmente. Esse capital foi injetado estrategicamente por mim através do fundo de venture capital do meu tio. Fui eu quem conseguiu seus primeiros clientes corporativos importantes, e fui eu quem me certifiquei de que suas auditorias financeiras anuais sempre saíam limpas, apesar de você frequentemente desviar pequenas quantias de dinheiro para apostas online em cassinos. Patrícia apertou os punhos com força sobre a mesa. Você me enganou este tempo todo, me fazendo acreditar ingenuamente que eu era uma empreendedora de sucesso por mérito próprio. Eu queria que minha esposa tivesse autoestima saudável. Respondi com frieza cortante. Te dei um palco profissional, Patrícia, mas você usou esse palco para cuspir na plateia. E acontece que essa plateia era eu. Devolva meu acesso imediatamente à agência, gritou Patrícia, batendo a mão espalmada violentamente sobre a mesa. Os pratos tremeram perigosamente. Com que dinheiro? Perguntei calmamente. Sua conta está completamente vazia. Seus cartões de crédito cancelados permanentemente. Seu carro confiscado. Até seu melhor advogado do escritório Tavares em Associados joga golfe regularmente com meu pai aposentado. Duvido seriamente que ele atenda suas ligações desesperadas. Patrícia desabou emocionalmente. A realidade brutal começava a penetrar em seu crânio espesso. Ela realmente não possuía absolutamente nada. Estava financeiramente arruinada.
Leonardo parou abruptamente de comer. Largou o garfo de prata ruidosamente. Espera um momento aqui. Então a Patrícia está realmente falida completamente? Totalmente e completamente. Confirmei sem hesitação. Ela não está na falência, Leonardo. Ela foi restaurada às configurações de fábrica originais. Leonardo olhou para Patrícia com um novo tipo de ódio crescendo em seus olhos. Você disse que era uma empresária milionária bem-sucedida. Disse que esta mansão era sua propriedade. Isto é pura fraude. Foi apenas um mal-entendido temporário, Leonardo. Patrícia tentou desesperadamente segurar a mão dele, mas Leonardo a afastou com violência. Bem, levantei-me elegantemente da cadeira. O espetáculo do jantar terminou oficialmente. Terminem de comer e vão dormir. Amanhã é um dia extremamente importante. Seu prazo expira em exatas 24 horas. Deixei Patrícia completamente desesperada e Leonardo, que havia começado a calcular friamente suas perdas financeiras, sozinhos na sala de jantar. O ambiente entre eles agora era absolutamente tóxico e venenoso. Os alicerces da relação deles, construídos exclusivamente sobre dinheiro e luxúria física, desmoronaram instantaneamente no momento em que o dinheiro evaporou completamente. Faltavam 15 horas e 38 minutos. Eram 2h15 da madrugada. A mansão enorme estava mergulhada em uma escuridão total e opressiva. Certifiquei-me pessoalmente de que Patrícia e Leonardo haviam se retirado para seus respectivos quartos separados. Cerca de 1 hora atrás, o som estridente de uma discussão acalorada havia chegado até meu quarto improvisado no térreo. Patrícia gritava sobre lealdade e Leonardo gritava sobre mentiras e fraudes. Um drama extremamente tedioso e previsível. Agora era o momento perfeito para a fase de isolamento completo. Do meu quarto trancado com chave, sentei-me confortavelmente em frente ao meu laptop profissional. Acessei remotamente o sistema de automação residencial inteligente da mansão. Fase 1. Cortar completamente a conexão de internet. Desativei o roteador principal da rede Wi-Fi. O Wi-Fi de toda a casa se desconectou instantaneamente. Nesta era digital moderna, sem internet, um ser humano se sente como se perdesse o oxigênio vital para respirar. Como já não tinham dados móveis ativos em seus planos de celular, não poderiam chamar um táxi por aplicativo, contatar amigos pelo WhatsApp ou ler notícias atualizadas. Fase 2. Isolamento total de comunicações externas. Usei um bloqueador portátil de sinal celular comprado legalmente para proteger minha privacidade pessoal, que efetivamente bloqueava todo o sinal de telefonia móvel em um raio de 100 metros. Agora seus smartphones caros eram apenas pedaços completamente inúteis de vidro temperado e metal. Ninguém poderia fazer nem receber ligações, exceto do telefone fixo analógico do meu quarto, que funcionava independentemente. Fase 3. Bloqueio digital completo de acesso. Alterei remotamente todas as senhas eletrônicas da porta principal de entrada, da porta da garagem automatizada e do portão eletrônico de segurança. A senha anterior, ridiculamente, era 123456. Patrícia era realmente preguiçosa e descuidada com segurança. A nova senha complexa, a data do nosso divórcio iminente. Fase 4. Controle estratégico de temperatura ambiente. Este foi meu toque pessoal e vingativo. Programei o ar-condicionado central do quarto principal da suíte, onde Leonardo dormia confortavelmente, para a temperatura mínima possível, 16 graus Celsius exatos, que ele congelasse literalmente. Por outro lado, desliguei completamente o ar-condicionado do quarto de hóspedes onde Patrícia estava tentando dormir. Naquela noite específica, São Paulo estava experimentando uma onda de calor insuportável, que ela suasse abundantemente em seus próprios pecados e mentiras. Concluído. Fechei o laptop satisfeito. A mansão agora era efetivamente uma prisão confortável para eles e uma fortaleza impenetrável para mim. Quando acordassem pela manhã seguinte, perceberiam rapidamente que estavam completamente presos, sem carro, sem comunicação externa, sem dinheiro e até fisicamente desconfortáveis. A pressão psicológica atingiria seu ponto máximo inevitável. A natureza humana verdadeira se revela cruamente quando está encurralada sem saída. Eu queria genuinamente ver quão grande era o amor declarado de Leonardo quando Patrícia não pudesse mais oferecer-lhe nem conforto básico. E queria ver quão grande era o orgulho inflado de Patrícia quando ela tivesse que me implorar humildemente por um simples copo de água gelada. Me deitei confortavelmente na cama king size. Ia dormir extremamente bem e profundamente aquela noite. Lá fora, o vento quente da noite paulistana soprava silenciosamente. O relógio digital na parede continuava fazendo seu tic-tac implacável,
em direção à aniquilação financeira total deles. Faltavam exatamente 23 horas e 42 minutos. O sol escaldante de São Paulo ainda não havia nascido completamente, mas seu calor intenso já começava a se infiltrar perigosamente pelos dutos de ventilação bloqueados. No quarto de hóspedes sufocante, Patrícia acordou ofegante e desesperada, como se tivesse acabado de correr uma maratona completa. O suor encharcava completamente seu pijama de seda cara, grudando asquerosamente na pele das suas costas. Procurou às cegas o controle remoto do ar-condicionado, com os olhos ainda meio fechados de sono, e apertou o botão de ligar repetidamente com frustração crescente. Nada aconteceu. Estava completamente desligado e bloqueado. A luz indicadora LED do aparelho estava apagada e morta. Patrícia gemeu miseravelmente e jogou o controle remoto inútil violentamente contra a parede, onde ele se espatifou em vários pedaços. Sentia-se como se estivesse sendo literalmente assada viva em um forno industrial de alta temperatura. Enquanto isso, do outro lado do corredor amplo, no luxuoso quarto principal da suíte master, Leonardo acordava em um estado completamente oposto e extremo. Tremia violentamente sob o edredom grosso de plumas de ganso, que normalmente parecia luxuoso, mas que agora se sentia como uma laje pesada de gelo ártico. Seus lábios estavam visivelmente azulados de frio e seus dentes batiam incontrolavelmente uns contra os outros. Viu que o painel digital de controle do ar-condicionado na parede marcava 16 graus Celsius, modo de resfriamento máximo bloqueado. Tentou desesperadamente aumentar a temperatura no painel, mas ele não respondia absolutamente ao toque repetido dos seus dedos gelados. Estava completamente travado e bloqueado remotamente pelo sistema central de automação. "Maldição!" gritou Leonardo com a voz tremendo de frio intenso. Ambos saíram cambaleando de seus respectivos quartos quase simultaneamente. Encontraram-se frente a frente no corredor do segundo andar. Patrícia, encharcada em suor fétido e mal cheiroso, e Leonardo, enrolado desajeitadamente no edredom grosso como um casulo gigante de seda. Giraram suas cabeças confusas em direção ao terraço externo do segundo andar. Ali estava eu, sentado extremamente confortável em uma cadeira de vime trançado, apreciando a brisa matinal naturalmente fresca e agradável. Na mesinha lateral ao meu lado, havia uma xícara fumegante de café colombiano, de origem única, exalando um aroma delicioso junto com um croissant de manteiga francesa, que acabava de ser entregue discretamente pela minha fornecedora habitual, através da porta lateral de serviço da qual somente eu possuía a chave. Bom dia para ambos. Cumprimentei-os alegremente sem sequer levantar os olhos da revista de arquitetura que estava lendo casualmente. "Dormiram bem e confortavelmente? O que você fez com o ar-condicionado, Felipe?" gritou Patrícia, enxugando o suor da testa com a manga do pijama encharcado. "Meu quarto estava um inferno insuportável, e o meu era o Polo Norte congelado", acrescentou Leonardo espirrando ruidosamente. Bebi calmamente um gole longo e demorado de café aromático, deixando que o sabor amargo e ácido estimulasse agradavelmente meus sentidos antes de responder. "Ah, sim, suponho que o sistema inteligente de automação residencial está ajustando automaticamente as prioridades de consumo energético. A conta de eletricidade está extremamente cara, Patrícia. E como sua conta bancária está completamente vazia agora, preciso economizar drasticamente onde posso. O sistema prioriza inteligentemente o conforto de quem efetivamente paga as contas mensais. É perfeitamente justo e lógico, não concorda?" Patrícia deu um passo agressivo para frente. Seu rosto estava vermelho de raiva descontrolada. "Ligue a internet da casa agora imediatamente. Não consigo nem verificar meus e-mails urgentes. E não há sinal nenhum de celular dentro desta casa maldita", reclamou Leonardo amargamente. "Sabem que existe vida interessante além da tela brilhante do smartphone?" Respondi com indiferença estudada, virando calmamente uma página da revista. "Mas se realmente precisam de algo com que se entreter produtivamente, sugiro fortemente que comecem a fazer suas malas. Restam apenas 23 horas exatas. Quero que esta casa esteja completamente livre de vocês dois. Quero tomar um banho quente urgente", exigiu Leonardo autoritariamente. "Estou congelando até os ossos." "Fique completamente à vontade", disse com um sorriso malicioso nos lábios. "Mas se minha memória não me falha, o aquecedor elétrico de água do banheiro principal está conectado ao sistema de gás central e o técnico especializado recolheu o botijão esta manhã cedinho por falta de pagamento." Leonardo gritou de frustração absoluta e correu de volta para o banheiro, provavelmente esperando ingenuamente por um milagre divino. Ouviu-se claramente o som de um jato forte de água gelada e o grito agudo de surpresa e choque de Leonardo.
Alguns segundos depois, Patrícia me encarou com um olhar que tentava ser assassino. Você está claramente aproveitando isso, não está? Imensamente, respondi com absoluta franqueza, finalmente olhando diretamente nos olhos dela. Antes eu fazia absolutamente tudo ao meu alcance para que você estivesse confortável e satisfeita. Ajustava pessoalmente a temperatura ideal da casa. Certificava-me de que a internet fosse rápida o suficiente para suas videoconferências. Garantia que houvesse água quente abundante. Você nunca percebeu ou agradeceu porque considerava tudo garantido e merecido. Agora parei completamente de ser seu gênio pessoal da lâmpada mágica, Patrícia. Bem-vinda finalmente à realidade crua. Patrícia bufou alto e se virou dramaticamente em direção às escadas. Vou até o banco pessoalmente. Vou resolver definitivamente esta bagunça ridícula que você criou. Não acredite nem por um segundo que você venceu este jogo. Sem carro disponível? Perguntei retoricamente. E sem aplicativo de táxi funcionando, Patrícia? Patrícia parou momentaneamente congelada no lugar. Suas costas ficaram visivelmente tensas e rígidas. Depois continuou descendo obstinadamente a escada de mármore. Vou caminhar até a entrada principal do condomínio e pegar um táxi convencional na rua se for absolutamente necessário. Não me importo minimamente. Observei-a descer as escadas com passos pesados e furiosos. A mulher que ontem jogou arrogantemente os papéis do divórcio na minha cara, agora tinha que caminhar 3 quilômetros sob o sol escaldante de São Paulo para encontrar um transporte barato. Voltei à minha revista de arquitetura. O gráfico de valorização dos imóveis da Corporação Silva estava subindo consistentemente naquela manhã. A vida seguia seu curso natural e inevitável. Faltavam exatamente 20 horas e 12 minutos. Patrícia retornou aproximadamente 4 horas depois. Sua aparência estava ainda mais lamentável do que quando partiu determinada. A blusa de seda, que já estava encharcada de suor pela noite, agora estava manchada visivelmente com a poeira da rua e mais suor do sol. Tinha o rosto completamente vermelho queimado e o cabelo completamente desgrenhado. Não conseguiu facilmente encontrar um táxi convencional disposto a levá-la. Sabendo que havia um problema sério, fez uma última tentativa desesperada em um caixa eletrônico de uma farmácia, mas o resultado foi exatamente o mesmo de sempre. O cartão foi implacavelmente engolido pela máquina. Patrícia entrou cambaleando em casa e se dirigiu diretamente ao telefone fixo antigo que estava sobre o aparador da sala de estar. Era o único meio de comunicação funcional que ainda restava. Eu estava sentado confortavelmente no sofá italiano, pintando minhas unhas cuidadosamente de uma cor cinza chumbo. A senhora Marisa, fingindo estar espanando móveis, mas na verdade vigiando atentamente caso fosse necessário, observava tudo discretamente. Patrícia pegou o fone com as mãos tremendo visivelmente e discou o número do serviço VIP do banco privado dela. Alô? Sou Patrícia Mendes! Gritou desesperada no fone. Por que meu cartão foi engolido pelo caixa eletrônico? Por que tenho absolutamente todo o acesso bloqueado? Consegui ouvir perfeitamente a voz fraca e distante do atendente do outro lado. Calma, mas extremamente procedimental e burocrática. Lamentamos profundamente, senhora Mendes. Segundo nossos registros internos atualizados, todas as contas registradas em seu nome encontram-se atualmente congeladas judicialmente para fins de investigação criminal a pedido oficial das autoridades financeiras federais em relação a uma denúncia formal por malversação comprovada de fundos corporativos. Malversação? Do que você está falando especificamente? Gritou Patrícia completamente fora de si. Esse é meu dinheiro legítimo. A denúncia criminal foi apresentada oficialmente pelo Departamento Jurídico da Corporação Silva e da Agência Prime Comunicações. Foi detectado um fluxo extremamente suspeito de fundos corporativos para a conta pessoal de um terceiro não relacionado diretamente com o negócio operacional. Patrícia ficou em silêncio absoluto. Seus olhos se direcionaram automaticamente para o andar superior, onde Leonardo provavelmente ainda estava. Fluxo suspeito de fundos para um terceiro. O dinheiro que ela transferia mensalmente e religiosamente para Leonardo para cobrir o aluguel do apartamento dele, as roupas de grife caras, bolsas de couro e tratamentos estéticos faciais. Mas minha outra conta pessoal separada, aquela conta particular, essa conta específica já não possui saldo disponível, senhora. Foi realizado um débito automático compulsório para cobrir integralmente as dívidas pendentes do cartão corporativo da empresa e a penalização pesada por rescisão unilateral antecipada do contrato de investimento original. Atualmente, seu saldo líquido é de menos R$180. O fone escorregou completamente da mão de Patrícia. Balançou pendurado, batendo repetidamente na perna da mesa. Tut, tut, tut. O som era como o batimento cardíaco amplificado da sua sentença de morte financeira definitiva. Menos
Ela não apenas estava falida completamente, estava formalmente endividada. Patrícia se virou muito lentamente e me encarou fixamente. Seu rosto estava pálido, como se tivesse sido drenado completamente de todo o sangue. Você, sussurrou com dificuldade, você arruinou completamente minha vida inteira. Soprei delicadamente minhas unhas recém-pintadas. Corrijo educadamente, Patrícia. Você mesma arruinou sua própria vida. Usou indevidamente o dinheiro da empresa para bancar financeiramente seu prostituto particular. No mundo corporativo dos negócios, isso se chama tecnicamente malversação de fundos. É um crime penal gravíssimo. Patrícia, você pode realmente ir para a prisão por vários anos. Eu sou sua esposa legalmente, gritou Patrícia descontroladamente. Ex-esposa, corrigi friamente. E como acionista majoritária controladora, tenho o dever fiduciário legal e moral de proteger rigorosamente os ativos da minha empresa de um ladrão corporativo, mesmo que esse ladrão tenha dormido na mesma cama que eu durante 7 anos inteiros. Patrícia desabou completamente no chão frio de mármore. Suas pernas simplesmente cederam sob ela. O dinheiro, o alicerce sólido da sua arrogância inflada, havia evaporado sem deixar absolutamente nenhum rastro. Percebeu finalmente que sempre esteve vivendo em um palco teatral que eu havia meticulosamente construído e que eu acabava de remover brutalmente o tapete de debaixo dos pés dela. De repente, Leonardo desceu apressadamente as escadas fazendo muito barulho. Havia tomado um banho, não sei exatamente como, com água gelada. Vestia seu melhor terno e arrastava uma pequena mala de viagem. Patrícia! Chamou Leonardo. Sua voz era autoritária e exigente. Pedi emprestado o celular do vizinho do lado e chamei um táxi pelo aplicativo dele. O táxi está esperando na entrada do condomínio agora mesmo. O segurança de plantão não deixa ele entrar aqui dentro. Vamos para um hotel 5 estrelas agora imediatamente. Não consigo continuar nem mais um minuto neste lugar maldito. Patrícia olhou para Leonardo com os olhos completamente vazios e sem vida. Vamos, Patrícia! Leonardo insistiu impaciente. Paga o táxi com o cartão de emergência que você sempre guarda secretamente na sua carteira. Eu sei que você tem. Patrícia riu. Uma risada seca, desesperada e completamente sem vida. Cartão de emergência? Esse cartão também está cancelado permanentemente, Leonardo. Todos estão. Tenho uma dívida acumulada de mais de 200 mil reais. Leonardo parou congelado no último degrau da escada. A mala que segurava caiu lentamente de sua mão. O que você está querendo dizer exatamente? Sua voz ficou aguda e histérica. Estou falida completamente, Leonardo. Totalmente. Felipe levou absolutamente tudo de mim. Leonardo se virou bruscamente na minha direção. Eu simplesmente dei de ombros com indiferença e sorri gentilmente. Não olhe para mim dessa forma. Eu apenas recuperei o que sempre foi legitimamente meu. O ambiente na sala de estar mudou dramaticamente. Não era mais uma luta entre Patrícia e Felipe. Era um momento crucial em que a realidade brutal golpeava violentamente a fantasia do amor declarado de Patrícia e Leonardo. Faltavam exatamente 18 horas e 27 minutos. O que quebrou finalmente o silêncio pesado não foram lágrimas de arrependimento, mas a explosão violenta de raiva descontrolada de Leonardo. A máscara cuidadosa de homem doce e carinhoso que ele usava constantemente na frente de Patrícia se despedaçou completamente e instantaneamente. Sua verdadeira natureza, repleta de cálculo frio e egoísmo puro, emergiu à superfície. Falida completamente? Sibilou Leonardo perigosamente. Seus olhos se estreitaram fixos em Patrícia, que ainda estava desmoronada apaticamente no chão frio. Você disse categoricamente que era uma empresária de sucesso extraordinária. Disse que a agência de marketing era inteiramente sua. Me mentiu descaradamente. Patrícia levantou a cabeça com dificuldade. Seu rosto era a imagem perfeita da traição e dor. Leonardo, por favor, me escute com atenção. Isto é apenas temporário. Posso me recuperar financeiramente. Tenho a experiência profissional, os contatos corporativos importantes. Que contatos exatamente? Leonardo a interrompeu brutalmente. Te tiraram o carro, bloquearam permanentemente teus cartões. Não consegue nem pagar a conta de luz desta casa. Você realmente acha que eu quero viver com uma mendiga falida? Leonardo, Patrícia tentou se levantar, ferida profundamente em seu orgulho. Cuidado com o que você está dizendo agora. Fiz absolutamente tudo isso por nós dois. Me divorciei do meu marido por você. E quem especificamente te pediu para fazer isso? Gritou Leonardo descontroladamente. Sua voz aguda ecoou preenchendo toda a sala ampla. Eu apenas te pedi para me comprar um apartamento decente no Itaim, Patrícia. Não para você começar uma terceira guerra mundial com seu marido bilionário. Se eu soubesse que você era apenas uma marionete
lanchonete patética financiada pelo seu marido rico, não teria desperdiçado o último ano inteiro da minha vida com você. Essas palavras atingiram Patrícia com mais força do que um soco direto no estômago. Ela cambaleou para trás, dando um passo instável. Então todo este tempo foi apenas pelo dinheiro? Perguntou com a voz quebrada. Pois é claro que sim. Leonardo riu com um cinismo cruel e cortante, uma risada que congelava o sangue nas veias. O amor romântico também precisa comer 3 refeições por dia, Patrícia. O amor precisa de tratamentos faciais caros e viagens luxuosas para a Europa. Você realmente acredita ingenuamente que eu quero viver miseravelmente com uma divorciada falida, com antecedentes criminais penais por malversação de fundos corporativos? Nem pensar nisso. Eu estava sentado silenciosamente no meu sofá confortável, observando o espetáculo se desenrolar com a atenção de quem assiste a um drama teatral ao vivo. Foi incrivelmente satisfatório ver como o amor verdadeiro deles se desintegrava em minutos quando a variável dinheiro era completamente removida da equação. Seu prostituto caça-fortunas, sibilou Patrícia com ódio. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas de pura traição. Te comprei bolsas Hermès caríssimas, relógios Rolex, diamantes verdadeiros. E tudo isso é evidência direta de malversação corporativa, não é? Replicou Leonardo rapidamente e sem piedade. Olhou para a mala que tinha em mãos e depois para mim. Senhor Felipe, se eu devolver voluntariamente algumas dessas coisas caras, o senhor não vai me denunciar criminalmente por receptação de bens roubados? Ri suavemente. Leonardo também era esperto à sua maneira. Seu instinto de sobrevivência era extremamente forte e aguçado. Isso depende inteiramente de você, senhor Leonardo. De quão rapidamente você desaparece desta casa e de quão cooperativo você será posteriormente com minha equipe de auditoria forense. Leonardo ignorou completamente Patrícia. Olhou para mim com olhos cheios de esperança desesperada. Estou saindo agora imediatamente. Não quero me envolver nem um pouco mais nos assuntos sujos de vocês dois. A Patrícia é uma mentirosa compulsiva. Eu também sou uma vítima inocente nesta situação toda. Vá embora, então, disse, acenando a mão dismissivamente. A porta principal não está trancada com chave, mas é extremamente pesada, você vai ter que empurrar com força. Leonardo assentiu rapidamente com a cabeça, pegou sua mala pequena e atravessou a sala de estar sem dirigir nenhum único olhar para Patrícia deitada no chão. Leonardo! Espera! Patrícia tentou desesperadamente segui-lo, agarrando o braço dele com força. Smack! Uma bofetada sonora e violenta aterrissou na bochecha de Patrícia. Leonardo a olhou com puro desprezo e nojo. Não me toque mais! Preocupe-se com sua própria situação miserável agora! Leonardo saiu batendo a porta principal com força. Patrícia ficou como uma estátua congelada no meio da sala. Sua bochecha estava vermelha, marcada pelos dedos do homem que até ontem ela aclamava como sua alma gêmea verdadeira. Agora ela estava sozinha, realmente e completamente sozinha. Virou-se lentamente e me encarou. Lágrimas de raiva misturadas com desespero corriam abundantemente por suas bochechas. Está satisfeito finalmente, Felipe? Perguntou com a voz fraca, mas com um tremor perigoso. Levantei-me elegantemente e ajeitei minha camisa. Ainda não completamente. Ainda restam 18 horas. E você continua dentro da minha propriedade. Faltavam exatamente 15 horas e 50 minutos. Patrícia não se rendeu docilmente. A humilhação profunda se transformou em temeridade desesperada. Caminhou determinadamente até a cozinha e se serviu de um copo grande de água diretamente da torneira, já que o dispenser de água mineral estava completamente vazio e seu orgulho ferido impedia que ela me pedisse. Bebeu avidamente como alguém que passou dias no deserto. Retornou à sala de estar com um olhar diferente nos olhos. O olhar de alguém que, sentindo que não tem absolutamente mais nada a perder, é capaz de qualquer coisa. Você realmente acredita que pode me descartar assim tão facilmente como se eu fosse lixo? Começou a falar Patrícia com uma voz baixa e ameaçadora. Aproximou-se perigosamente de mim. A distância entre nós agora era de apenas 2 metros escassos. A senhora Marisa, que havia estado observando atentamente de um canto do ambiente, moveu-se sutilmente para a frente, segurando uma vassoura firmemente, pronta para me proteger fisicamente se necessário. Fiz um gesto discreto com a mão para que ela permanecesse calma. Não tinha absolutamente nenhum medo de Patrícia. Uma pessoa que perdeu completamente seu poder geralmente late muito, mas raramente morde de verdade. Me escute bem, Felipe, Patrícia disse, apontando o dedo acusadoramente para o meu rosto. Conheço muitos segredos importantes da Corporação Silva. Sei sobre os projetos em andamento confidenciais. Se você não me der uma compensação financeira justa,
digamos uns 800 mil reais, e retirar imediatamente a denúncia criminal, vou vazar todos os segredos comerciais estratégicos da corporação para a concorrência direta. Vou arruinar completamente a reputação da sua empresa inteira. Olhei para ela com uma compaixão genuína. Ela realmente não compreendia minimamente com quem estava lidando agora. Ameaças completamente vazias, Patrícia. Respondi com absoluta calma. Que segredos exatamente? O projeto do complexo comercial em Alphaville já foi adjudicado para outra subsidiária diferente do Grupo Silva. O código-fonte proprietário do aplicativo de gestão logística foi protegido ontem à noite pela equipe central de TI. O que você tem realmente? Uma lista desatualizada de contatos de clientes corporativos? Eles são leais exclusivamente ao dinheiro, Patrícia, não a você pessoalmente. E o dinheiro todo está comigo agora. Legalmente ainda sou sua esposa, até que um juiz formalmente decida o contrário, gritou Patrícia, dando outro passo ameaçador. Tenho direito legal à metade de todos os bens matrimoniais. A metade desta mansão inteira é legitimamente minha. Vou apresentar uma ação judicial de divisão de bens e vou morar aqui até que o processo termine. Você realmente quer viver na mesma casa, se matando mutuamente durante anos intermináveis? Essa era sua última carta desesperada. Estava tentando me chantagear usando as leis matrimoniais. Caminhei tranquilamente até o aparador de madeira no canto e peguei uma pasta azul organizada. Não era a mesma pasta parda dos papéis do divórcio de ontem. Era outra completamente diferente. Patrícia, você tem uma memória realmente péssima, disse enquanto abria calmamente a pasta. Em 2018, 3 dias antes da nossa cerimônia de casamento, no cartório do Sr. Almeida, na Avenida Paulista, você assinou isto aqui. Levantei o documento oficial. Acordo pré-nupcial de separação total de bens. Patrícia franziu a testa, tentando se lembrar vagamente disso. Aquilo era apenas uma formalidade burocrática sem importância. Seu pai disse que era melhor manter separado por questões de otimização fiscal tributária. Leia atentamente a cláusula 9, parágrafo 3, disse aproximando o papel quase do rosto dela. Patrícia estreitou os olhos e leu o texto jurídico denso que eu apontava com o dedo. Em caso de que o matrimônio termine em divórcio litigioso devido à infidelidade comprovada ou adultério de uma das partes, e isto seja legalmente comprovado em juízo, a parte infiel renunciará automática e irrevogavelmente a todo e qualquer direito de reclamação sobre os bens gananciais formados durante o matrimônio e também perderá permanentemente o direito à distribuição de lucros de qualquer negócio operado com o capital inicial da outra parte durante a vigência do casamento. O rosto de Patrícia passou dramaticamente do vermelho intenso ao cinza cinzento mortal. E a cláusula 10, continuei cruelmente. A parte cuja infidelidade seja judicialmente comprovada estará obrigada a devolver retroativamente, desde a data oficial do matrimônio, o valor integral de todo o capital e as comodidades materiais proporcionadas pela parte prejudicada. Fechei a pasta com um estalo seco e definitivo. Tenho vídeos em alta definição de você e Leonardo juntos. Tenho gravações de áudio cristalinas da sua confissão explícita. Tenho os registros bancários completos das transferências mensais para a conta pessoal de Leonardo. Legalmente, Patrícia, você não apenas não obterá absolutamente nada no divórcio, mas na verdade me deve o valor integral de todas as comodidades luxuosas que desfrutou durante os últimos 7 anos completos. O aluguel justo desta mansão, os carros importados, as roupas de grife, a comida orgânica, absolutamente tudo. Dei um passo ameaçador para frente, invertendo completamente a dinâmica de ameaça. Agora era eu quem a empurrava psicologicamente para trás. Então sua oferta ridícula de 800 mil reais é completamente absurda e patética. Na verdade, sou eu quem deveria te processar por vários milhões, mas estou sendo extremamente generoso e magnânimo. Se você sair tranquilamente no tempo que ainda resta, talvez, apenas talvez, eu esqueça sua dívida pessoal astronômica comigo. Mas se você se tornar teimosa e insistir em permanecer aqui, aproximei meu rosto perigosamente do dela. Vou me certificar pessoalmente de que você apodreça lentamente na prisão feminina por malversação corporativa e quando finalmente sair de lá daqui a 10 anos, ainda continuará me devendo milhões de reais. Uma dívida que você terá que pagar mensalmente até literalmente morrer. Patrícia recuou cambaleando, até que suas costas bateram violentamente contra a parede sólida. Suas pernas tremiam visivelmente descontroladas. Viu um demônio vingativo nos meus olhos.
Ou talvez a própria morte que levaria todo o seu futuro embora. Não conseguiu responder. O terror puro havia apertado sua garganta, bloqueando qualquer som. Ótimo, sussurrei baixinho. Conserve suas energias para fazer suas malas. Vai precisar delas todas. Faltavam exatamente 12 horas e 38 minutos. Eram 16 horas da tarde. Patrícia passou várias horas trancada no quarto de hóspedes, talvez chorando copiosamente, talvez em estado de choque paralisante. Não me importava minimamente. Estava ocupado recebendo visitas importantes programadas. Um sedã preto luxuoso parou silenciosamente em frente à mansão. Meu advogado pessoal, o Dr. Rodrigues, desceu elegantemente junto com uma mulher de meia-idade de aparência extremamente profissional, a tabeliã oficial da nossa família há gerações, a doutora Almeida e 2 homens corpulentos vestidos com ternos pretos impecáveis. Minha equipe de segurança pessoal. Patrícia desceu lentamente as escadas ao ouvir o movimento e vozes no térreo. Tinha os olhos visivelmente inchados de tanto chorar. Viu o grupo formal entrar organizadamente na sala de estar. "O que é isso agora?" perguntou Patrícia sem qualquer força restante na voz. "Um último trâmite legal obrigatório, senhora Mendes", disse o Dr. Rodrigues cortês, mas extremamente firme, abrindo sua pasta executiva de couro sobre a mesa. "Por ordem expressa do diretor executivo Torres, viemos oficialmente ler o estado atual dos ativos patrimoniais e entregar pessoalmente a ordem judicial de despejo da propriedade." Patrícia se deixou cair pesadamente em uma cadeira no canto. Parecia minúscula e insignificante diante desses profissionais jurídicos impecavelmente vestidos. A doutora Almeida abriu um grande documento oficial com capa verde carimbada. Propriedade residencial no Jardim Europa, São Paulo. Registro cartorial número 3024. Proprietário único registrado, Felipe Santos Silva. Adquirida por legado testamentário direto em 2015. Bem herdado patrimonial, sem disputas legais nem cargas registradas em cartório. A doutora Almeida olhou severamente para Patrícia por cima de seus óculos de leitura. "Senhora Mendes, legalmente você não possui absolutamente nenhum direito de residir aqui, nenhum único dia sequer, sem a permissão expressa e por escrito do proprietário registrado. Sua permanência aqui baseava-se exclusivamente no consentimento verbal do seu cônjuge, e hoje esse consentimento foi formalmente revogado por escrito oficial." O Dr. Rodrigues estendeu um papel timbrado. "Esta é a ordem judicial oficial. A senhora tem até amanhã às 9 horas da manhã, exatamente 48 horas desde o ultimátum verbal original que a própria senhora apresentou. Se exceder esse prazo, apresentaremos imediatamente uma denúncia criminal por invasão de propriedade privada e esbulho possessório perante a Polícia Civil do Estado. A polícia já foi previamente avisada e está em prontidão." Patrícia olhou fixamente para o documento. Sua mão não se moveu minimamente para pegá-lo. "Por quê?" A voz de Patrícia era apenas um sussurro quebrado e derrotado. "Por que você está sendo tão cruelmente implacável, Felipe? O que exatamente eu te fiz para que você me destruísse tão completamente assim?" Essa pergunta silenciou momentaneamente toda a sala. O Dr. Rodrigues e a doutora Almeida baixaram respeitosamente a cabeça por um breve momento para nos dar um espaço privado. Olhei para Patrícia com olhos completamente vazios e inexpressivos. Não havia mais ódio restante. Apenas um vazio profundo. "Você pergunta por quê?" Minha voz era assustadoramente tranquila. "Patrícia, eu te dei literalmente o mundo inteiro. Te dei amor genuíno, apoio incondicional, capital financeiro e dignidade profissional. Ocultei completamente teus defeitos evidentes diante da minha família influente. Te defendi apaixonadamente quando meus pais disseram categoricamente que você não era digna de mim. Respirei fundo, controlando minhas emoções. E em troca, você não apenas me traiu covardemente, mas me humilhou profundamente na minha própria casa. Trouxe outro homem para dormir na minha própria cama. Tentou me expulsar violentamente da casa que herdei da minha avó falecida. Você não apenas partiu meu coração, Patrícia. Você tentou deliberadamente pisar no meu orgulho, esmagar minha dignidade. Me ergui completamente ereto. Eu não sou cruel de forma alguma. Sou apenas um espelho perfeito. Reflito exatamente o que você me fez primeiro. Você jogou uma pedra pequena, eu te devolvo uma montanha inteira de pedras. Patrícia baixou a cabeça profundamente derrotada. Seus ombros tremiam incontrolavelmente. Estava chorando copiosamente. Lágrimas de arrependimento tardio? Não. Mais provavelmente lágrimas de autopiedade pura. "Assine o recibo de entrega desta ordem judicial, senhora Mendes", ordenou o Dr. Rodrigues.
rompendo o momento emocional carregado. É para assegurar legalmente que o despejo seja realizado sem incidentes amanhã. Com a mão tremendo violentamente, Patrícia assinou o papel oficial. Seu traço de caneta era fraco e completamente desordenado. Era literalmente a assinatura da sua derrota absoluta e final. O Dr. Rodrigues e a doutora Almeida recolheram eficientemente seus documentos. Voltaremos amanhã pontualmente às 9 horas da manhã com oficiais da Polícia Militar. Diretor, para assegurar que o despejo transcorra de forma segura e civilizada. Obrigado, Dr. Rodrigues. Doutora Almeida. Agradeci formalmente. Eles saíram discretamente, deixando Patrícia ainda soluçando silenciosamente no canto escuro da sala. Lá fora, o sol paulistano começava a se pôr lentamente, projetando sombras longas e escuras dentro da casa. Aproximava-se rapidamente a última noite de Patrícia no palácio, que uma vez ela reclamou arrogantemente como seu. E amanhã ela voltaria a ser pó. Faltavam exatamente 11 horas e 22 minutos. Eram 21 horas. A última noite de Patrícia na mansão caiu pesada e opressivamente, como se o próprio teto da casa estivesse fisicamente esmagando seus ombros curvados. A eletricidade no térreo, onde ficava o quarto de hóspedes, continuava completamente cortada. Eu deliberadamente não a havia religado. A escuridão era absoluta e sufocante, quebrada apenas pela luz pálida da lua que se infiltrava através das enormes janelas sem cortinas. Patrícia estava encolhida desconfortavelmente no sofá caro da sala de estar. Seu estômago roncava ruidosamente de fome. Não havia comido absolutamente nada desde o café da manhã de ontem. A fome era real, penetrante e profundamente humilhante. Tentou dormir algumas horas, mas seu cérebro agitado e seu estômago vazio conspiravam cruelmente para mantê-la acordada e atormentada. Do andar superior, uma luz quente e acolhedora se derramava suavemente pela escadaria de mármore. Um aroma vago de chá de ervas calmantes e sabonete artesanal de lavanda flutuava delicadamente no ar. Esse era o meu mundo agora. Um mundo brilhante, quente, confortável e acolhedor. Um mundo que Patrícia acabara de rejeitar estupidamente. E agora, as portas altas desse castelo estavam firmemente trancadas para ela para sempre. Patrícia não conseguiu suportar mais. A fome e a sede venceram completamente seu orgulho restante. Levantou-se cambaleando e subiu as escadas em direção à fonte de luz. Encontrou-me no terraço coberto do segundo andar, sentado confortavelmente em uma poltrona reclinável de vime, lendo um romance de capa dura. Uma pequena luminária de leitura iluminava suavemente meu rosto sereno. Na mesinha lateral havia um prato de frutas frescas cortadas artisticamente e uma garrafa de água mineral gelada com gotículas de condensação. Patrícia engoliu em seco ruidosamente. Sua garganta estava extremamente seca e dolorida. Felipe... Sua voz saiu completamente quebrada e derrotada. Não virei a cabeça. Virei calmamente uma página do livro com um som seco de papel. Você está invadindo meu espaço pessoal, Patrícia. O segundo andar inteiro está completamente fora dos limites para você. Estou com fome, Felipe. Estou com sede, implorou Patrícia, se rebaixando ao seu ponto mais baixo possível. Por favor, apenas um pouco de água pelo menos. Finalmente fechei o livro lentamente e deliberadamente. Olhei para ela. A mulher estava completamente destruída fisicamente. Olhos fundos e escuros, lábios rachados e ressecados, uma blusa amarrotada que exalava cheiro de suor rançoso. Não restava absolutamente nada da executiva arrogante que gritou comigo ontem. A água da torneira funcionando perfeitamente na cozinha do térreo. O abastecimento de água municipal ainda funciona normalmente. Não estará tão gelada e refrescante quanto esta água mineral importada dos Alpes, mas será suficiente para sobreviver mais algumas horas. Respondi secamente, sem demonstrar emoção. Água da torneira. Patrícia me olhou incrédula e chocada. Durante nossos 7 anos inteiros de casamento, ela só havia bebido água mineral importada, cara ou no mínimo filtrada várias vezes. Você está dizendo seriamente para sua esposa beber água diretamente da torneira? Ex-esposa, corrigi imediatamente. E mendigos não podem escolher, Patrícia. Antes de se casar comigo, você bebia água fervida em seu pequeno apartamento de estudante universitária. Não se lembra? Pense nisso como uma nostálgica viagem de volta às suas raízes humildes. Patrícia literalmente se ajoelhou no chão. Não por dramaturgia calculada, mas porque suas pernas realmente cederam completamente sob ela. Arrastou-se paticamente até meus pés, tentando desesperadamente agarrar minha mão. Felipe, me desculpa, estou arrependida. Fui uma completa idiota. Estava temporariamente louca. Foi o Leonardo. Ele me manipulou psicologicamente. É um homem ruim e aproveitador. Agora finalmente percebi isso claramente.
Meu único amor verdadeiro sempre foi você, Felipe. Retirei meu pé rapidamente, como se estivesse evitando pisar em algo repugnante e nojento. Olhei para Patrícia com o olhar clínico de um cientista observando uma amostra contaminada sob um microscópio. Não use jamais a palavra amor sagrada, Patrícia. Você está insultando gravemente minha inteligência, disse com uma frieza glacial. Você nunca me amou de verdade. Você amava exclusivamente o conforto material que eu te proporcionava generosamente. E você não odeia o Leonardo porque ele seja moralmente mau. Você o odeia simplesmente porque ele te abandonou covardemente quando você ficou sem dinheiro. Se eu te desse R$1 milhão agora mesmo, você correria desesperadamente atrás dele implorando perdão. Patrícia balançou a cabeça veementemente negando. Suas lágrimas falsas de crocodilo salpicavam o mármore polido. Não, Felipe, não. Finalmente percebi que você é o melhor marido possível. Me dá uma segunda chance, por favor. Podemos recomeçar do zero. Prometo solenemente ser uma esposa obediente e dedicada. Farei qualquer coisa que você pedir. Não me expulsa. Não tenho absolutamente mais ninguém no mundo. Peguei a garrafa de água mineral da mesinha. Patrícia olhou para ela com olhos cheios de esperança desesperada. Lentamente e deliberadamente, despejei todo o conteúdo transparente em um vaso de planta decorativo próximo. A água clara desapareceu rapidamente na terra seca. Está vendo aquela planta, Patrícia? Perguntei suavemente apontando. Ela murchou e secou porque eu esqueci negligentemente de regá-la durante uma semana inteira. Mas assim que eu regar adequadamente, ela reviverá completamente. Suas raízes profundas ainda são fortes e saudáveis. Olhei Patrícia diretamente nos olhos com uma nitidez cortante. Mas nosso casamento não é uma planta murcha temporariamente, Patrícia. Nosso casamento era uma árvore centenária que você deliberadamente derrubou com um machado, queimou completamente até virar cinzas e depois urinou desrespeitosamente sobre essas cinzas. Absolutamente nada pode crescer novamente ali. É solo permanentemente estéril. Vá beber sua água da torneira e tente dormir algumas horas. Seu tempo está definitivamente se esgotando rapidamente. Voltei a abrir meu romance, ignorando completamente os soluços dramáticos de Patrícia que ecoavam pelo corredor luxuoso. Para mim, aquele choro não representava arrependimento genuíno, mas apenas o som agônico de um ego inflado morrendo lentamente. Faltavam exatamente 6 horas e 43 minutos. Eram 2h30 da madrugada. Patrícia não conseguia dormir absolutamente nada. Depois de beber relutantemente água morna, com leve gosto de cloro direto da torneira da cozinha escura, tentou encontrar desesperadamente alguma outra saída possível. Precisava urgentemente de um aliado externo. Precisava de ajuda imediata. Lembrou-se de que na gaveta bagunçada da escrivaninha da sala, que eu havia esvaziado durante a auditoria rigorosa, estava sua velha agenda telefônica física de couro. Antes de tudo ser armazenado digitalmente em seu smartphone agora completamente inútil, ali estavam anotados os números importantes das suas antigas amigas, colegas de universidade e suas primeiras sócias comerciais. Com a ajuda fraca da luz prateada da lua, Patrícia encontrou a agenda empoeirada. Carregou o único meio de comunicação que ainda funcionava, o telefone fixo antigo, para um canto escuro. Sentou-se desconfortavelmente no chão frio e começou a discar nervosamente. Primeira ligação para sua colega de faculdade, Fernanda, agora vice-presidente de um banco internacional. Alô? Quem está falando às 2h30 da manhã? A voz de Fernanda soava adormecida, irritada e confusa. Fernanda, sou eu, Patrícia. Patrícia Mendes. Houve um silêncio breve, mas pesado. Patrícia, você está completamente louca? Ligar neste horário absurdo? O que aconteceu? Fernanda, preciso desesperadamente de ajuda. Estou com um pequeno problema temporário de liquidez financeira. Preciso de um empréstimo emergencial em dinheiro. Te devolvo o triplo na semana que vem, assim que desbloquearem meus ativos congelados. Ouviu-se um longo suspiro cansado do outro lado. Patrícia, você ainda não viu as notícias circulando? Que notícias, especificamente? O grupo de WhatsApp das ex-alunas está completamente incendiado. Ontem à noite, às 22 horas, a Corporação Silva emitiu um comunicado de imprensa oficial amplamente divulgado. A diretora de marketing da agência Prime foi demitida publicamente por um escândalo grave de malversação de fundos corporativos e violação das políticas éticas. Sua foto saiu estampada em tamanho grande em todos os portais de notícias. Já se espalhou viralmente pelo LinkedIn inteiro.
Patrícia sentiu seu sangue literalmente congelar nas veias. Felipe não estava brincando. Ele estava sistematicamente assassinando sua reputação profissional publicamente. Me desculpa muito, Patrícia. Trabalho em um banco extremamente regulado. Não posso absolutamente me associar com alguém que está oficialmente na lista negra do Banco Central. Não me ligue mais nunca. Clique. A conexão foi brutalmente cortada. Patrícia tremeu incontrolavelmente. Discou um segundo número. Uma antiga sócia comercial, Júlia, com quem costumava frequentar festas exclusivas. O número que você discou não existe mais. Terceiro número desesperado. Sua própria mãe aposentada no interior. Patrícia hesitou longamente. Fazia 4 anos completos que não visitava a casa dos pais. Antes, sentia vergonha. Havia prometido solenemente voltar dirigindo um carro de luxo importado e cuidar financeiramente dos pais idosos. Agora tinha que ligar, mendigando um lugar humilde para dormir. Mas não tinha absolutamente outra opção restante. Discou o número fixo da casa dos pais. Tocava repetidamente sem resposta alguma. Era lógico e compreensível. Pessoas idosas no interior dormem cedo. Patrícia desligou o telefone derrotada. Sentiu que o mundo inteiro estava encolhendo claustrofobicamente ao seu redor. Eu não havia apenas tomado seu dinheiro. Havia tomado seu nome, sua reputação. No mundo corporativo dos negócios, reputação é a moeda mais valiosa. Sem ela, Patrícia era apenas uma mulher de meia-idade sem habilidades especiais comprovadas e com antecedentes criminais públicos. Quem no mercado iria querer contratar uma ex-executiva demitida por roubar descaradamente o dinheiro do próprio marido? De repente, o telefone fixo tocou alto, quebrando o silêncio sepulcral. Patrícia se assustou violentamente. Quem ligaria a esta hora estranha? Leonardo, talvez, tendo mudado de ideia? Com a mão tremendo descontroladamente, Patrícia atendeu rapidamente. Alô? Boa madrugada, senhora Mendes. Era a voz do Dr. Rodrigues, meu advogado. Sua voz era fresca e profissional, como se jamais precisasse dormir. O que você quer agora? Sibilou Patrícia com raiva impotente. Apenas para lembrá-la educadamente, senhora Mendes. 9 horas da manhã é o prazo limite final e definitivo. Às 9 horas e 15 minutos chegará um caminhão de coleta de entulho. Recomendamos enfaticamente que esteja completamente fora da propriedade antes desse horário. Não nos responsabilizamos se for coletada juntamente com os resíduos orgânicos descartados. Vocês são demônios cruéis! Sussurrou Patrícia, horrorizada. Estamos apenas fazendo cumprir rigorosamente a lei, senhora Mendes. E foi a senhora mesma quem iniciou este jogo perigoso. Que tenha uma boa coleta de seus pertences. O telefone foi desligado abruptamente. Patrícia bateu o fone violentamente contra a base até rachar o plástico. Gritou desesperadamente na escuridão sufocante. Um grito de frustração profunda que ninguém ouviu, exceto as paredes silenciosas e indiferentes da casa, que em breve deixaria de ser dela para sempre. Faltavam apenas 2 horas e 15 minutos. Eram 6h45 da manhã. O sol nasceu gloriosamente. Sua linda luz dourada matinal pareceu uma zombaria cruel para Patrícia. Descia elegantemente do andar superior. Estava impecavelmente vestido com um terno de linho bege claro que irradiava uma aura poderosa de autoridade e renovação. Meu cabelo estava perfeitamente penteado e meu rosto fresco e descansado. Não parecia absolutamente um homem que acabara de se divorciar, mas sim um homem preparado para presidir uma reunião importante do Conselho de Administração. Na minha mão carregava um rolo grande de sacos plásticos pretos de lixo. Joguei-o descuidadamente no colo de Patrícia, que estava sentada sem compreender no sofá. O rolo pesado caiu no seu colo. "O que é isto?" perguntou Patrícia, atordoada e confusa. "Sua nova bagagem de viagem." Respondi enquanto me dirigia calmamente à cozinha para preparar meu café matinal. As malas Louis Vuitton e Samsonite do depósito foram compradas com o cartão corporativo da empresa, portanto estão registradas oficialmente como ativos da companhia. Você não tem nenhum direito legal de levá-las. Use os sacos de lixo. Patrícia olhou horrorizada para o rolo de sacos de lixo pretos no seu colo. Esta era a humilhação final e absoluta. Eu estava literalmente dizendo para ela colocar sua vida inteira dentro de sacos de lixo comum. Você é realmente desumano e cruel, Felipe. Se apresse, Patrícia. O tempo está correndo inexoravelmente. Não me virei. Pegue apenas suas roupas pessoais básicas. Deixe os ternos caros de grife. Eu comprei com meu dinheiro. Pegue apenas suas camisetas velhas, calças jeans e roupas íntimas. Isso é literalmente tudo que é puramente seu. Com uma frustração indescritível e amarga, Patrícia arrastou os pés pesadamente até o quarto de hóspedes. Abriu o guarda-roupa embutido. Ali penduravam ternos elegantes de Armani,
Hugo Boss e blusas de seda italiana. Tocou-os pela última vez com nostalgia dolorosa. Seguindo minhas instruções rígidas e temendo a ameaça real de prisão, Patrícia pegou apenas suas roupas mais antigas e desgastadas. Camisetas desbotadas que nem se lembrava de ter, calças jeans que agora ficavam apertadas demais, e uma jaqueta velha de moletom que usava quando estava começando sua carreira. Enfiou tudo desajeitadamente dentro do saco plástico preto de lixo. O barulho do plástico amassando soava incrivelmente alto e humilhante em seus ouvidos. Quando terminou de fazer as malas deploráveis, olhou-se no espelho de corpo inteiro. Viu refletida a si mesma de 7 anos atrás. Uma mulher pobre com grandes sonhos ambiciosos, mas agora sem sonhos restantes. Tinha voltado exatamente ao ponto de partida como se nada tivesse acontecido. Arrastou pesadamente o saco de lixo cheio até a sala de estar. Eu estava saboreando tranquilamente meu café da manhã, como se absolutamente nada de extraordinário estivesse acontecendo. Seu relógio, disse de repente apontando para o pulso de Patrícia. Patrícia olhou para o relógio Patek Philippe que usava. Era o único item de luxo que havia conseguido esconder e que não fora confiscado. Este foi um presente seu de aniversário. É meu legitimamente. Olhe a parte de trás gravada, disse com indiferença. Patrícia removeu o relógio e virou-o. Viu uma pequena gravação na tampa traseira, mas algo estava estranhamente errado. Parecia levemente mais leve, e o ponteiro dos segundos se movia aos saltos irregulares. Não era o movimento suave e fluido característico de um relógio mecânico de luxo genuíno. É uma réplica barata, Patrícia, expliquei sorrindo divertido. O original autêntico eu transferi para o cofre do banco faz 3 dias, quando você estava bêbada depois daquela festa. Troquei enquanto você dormia profundamente. Nem sequer notou a diferença sutil, notou? Isso prova que você só se importava com o preço ostensivo, nunca com o valor real ou sentimental. Patrícia olhou horrorizada para o relógio falso na sua mão. Como sua vida inteira, até seu relógio era uma farsa completa. Jogou-o violentamente no chão, quebrando o vidro barato em 1000 pedaços. Fique com tudo. Fique com absolutamente tudo. Satisfeito? Enormemente. Respondi tomando um último gole de café aromático. Saia e espere do lado de fora. Restam apenas 15 minutos. A mansão estava imersa em um silêncio profundo e significativo. Um silêncio radicalmente diferente de ontem. Ontem era um silêncio carregado de tensão e ameaça. Hoje era um silêncio purificador de paz renovada. Apoiei-me na porta principal que acabara de fechar firmemente. Fechei os olhos, respirei fundo o ar limpo e exalei lentamente, liberando toda a tensão acumulada. Sentia-me incrivelmente leve e liberto. A carga pesada de fingir ser um tolo submisso durante 7 anos longos para alimentar o ego inflado da minha esposa. A carga de suportar silenciosamente a dor lancinante ao testemunhar sua infidelidade descarada. Tudo havia finalmente desaparecido completamente. Já terminou tudo, Sr. Felipe? Perguntou a Sra. Marisa, saindo cautelosamente da cozinha com um copo de água morna com limão. Sim, terminou completamente, Sra. Marisa. A casa está finalmente limpa e purificada novamente. Graças a Deus Todo-Poderoso. Sorriu a Sra. Marisa com um imenso alívio. Sua expressão transmitia profunda gratidão. Joguei fora toda a roupa de cama que aquele rapaz usou. Queimei tudo no jardim dos fundos. Me dava nojo demais lavar. Ri alto. Uma risada genuína, livre e refrescante. Obrigado, Sra. Marisa. A senhora sempre sabe exatamente o que estou pensando. Voltei para a sala de estar ampla. Olhei vagarosamente ao redor, avaliando. Certamente, muitas coisas valiosas haviam desaparecido temporariamente. Os quadros originais autênticos estavam guardados em segurança máxima, as joias valiosas protegidas no cofre do banco. A casa parecia levemente vazia, mas esse vazio era na verdade uma tela em branco. Uma tela perfeita para minha vida, completamente nova. Meu telefone celular pessoal tocou. Na tela iluminada, apareceu o nome Pai. Atendi imediatamente. Alô, pai. Felipe, recebi as notícias. Recebi o relatório completo e detalhado do advogado. Tudo foi gerenciado perfeitamente bem. Você está bem emocionalmente? A voz do meu pai soava preocupada paternalmente, mas também havia um tom inconfundível de orgulho. Estou muito bem, pai. Melhor do que nunca, na verdade. Excelente trabalho, meu filho. Estou genuinamente orgulhoso de que finalmente você tenha agido com decisão firme. Aquela parasita precisava urgentemente de uma lição severa. E o Conselho de Administração aprovou unanimemente sua proposta. A agência Prime, que agora será renomeada para Innovacom, já tem um novo diretor executivo competente, um profissional formado em Harvard
não um charlatão oportunista. Você está preparado para começar a trabalhar como consultor estratégico principal na próxima segunda-feira? Sorri vendo meu reflexo no grande espelho veneziano do hall de entrada. Vi um homem forte, renovado, um homem que não precisava mais da aprovação de alguém inferior que nunca esteve à sua altura. Estou completamente pronto, pai. Na próxima segunda-feira começamos uma nova era promissora. Desliguei o telefone satisfeito e me aproximei da imensa janela que dava para a rua arborizada. Espiei discretamente por trás da cortina de linho. A calçada lá fora já estava completamente vazia. Patrícia havia desaparecido. Seu rastro havia se dissolvido completamente no caos cruel de São Paulo. Era apenas o passado agora. Uma estatística fria de divórcio. Uma pequena nota de rodapé insignificante na autobiografia do meu sucesso renovado. Virei-me e contemplei o magnífico salão nobre. 48 horas. Murmurei pensativamente para mim mesmo. Dei a Patrícia 48 horas para sair voluntariamente. Mas, na verdade, essas 48 horas foram um presente precioso que dei a mim mesmo. Um tempo necessário para perdoar minha própria estupidez passada, para me levantar novamente com dignidade e reclamar minha coroa legítima. E agora o rei havia retornado vitorioso ao seu trono. Subi elegantemente as escadas de mármore em direção ao quarto principal da suíte master, meu próprio quarto finalmente recuperado. Tinha grandes planos inspiradores, uma nova decoração sofisticada, novos projetos empresariais ambiciosos e uma vida inteiramente minha, construída exatamente como eu sempre sonhei. E aí, chegamos ao final dessa jornada intensa e transformadora. Se você acompanhou essa história até aqui e sentiu cada reviravolta, cada estratégia, cada momento de justiça sendo feita, quero te fazer um convite muito especial. Não se inscreva no canal apenas por se inscrever. Se inscreva porque você faz parte de uma comunidade que acredita que ninguém merece ser pisoteado, humilhado ou subestimado. Se inscreva porque você quer continuar vendo histórias reais de pessoas que se levantaram quando todos achavam que estavam derrotadas. E agora é sua vez de participar ativamente. Nos comentários aqui embaixo, compartilhe sua própria história. Você já passou por alguma situação onde alguém tentou te diminuir, te usar ou te descartar? Como você lidou com isso? O que você aprendeu? Sua experiência pode inspirar milhares de outras pessoas que estão passando por situações parecidas agora mesmo. E me conta sinceramente, você gostou deste vídeo? O que mais te marcou nesta história? O que você aprendeu sobre dignidade, sobre justiça, sobre saber o próprio valor? Deixe seu comentário. Vou ler cada um deles pessoalmente. Lembre-se, você nunca está sozinho. Juntos somos mais fortes. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, nunca deixe ninguém apagar sua luz.